Fala, seus koalas! Fala, seus cangurus pernetas! Nós somos o Aqui na Austrália Podcast. Eu sou o Edgar. Eu sou o Diego. Aquele ali é o Gabrielino. E esse é o episódio 75 do nosso podcast. Estou esfregando as mãos. Hoje é... Porque só de conversar um pouquinho off aqui, eu falei assim, não, vamos começar. Eu queria fazer uma pergunta pra você. O que você achou da minha camisa, do meu estilo? Achou legal? Cara, tu gostou tanto, tu veio semana passada com ela também. Não, nem lembrava. No episódio de semana passada tu tá com ela. Tava. Pode crer. Gente, Bonito. Obrigado. Galera... Tie-dye, né? Tie-dye? É? Tie-dye, isso aí? Não sei. Tipo, Não sei. Comprei na época do carnaval, no mês passado e tal. Galera, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui com a gente em mais um episódio. Hoje esse episódio é muito importante, principalmente para você que está perdido na carreira, né? Você que quer ter aí, vários insights, que você quer alguma ajuda, você tem medo de virar um imigrante e se perder nesta Austrália afora, neste mundo afora. Essa pessoa aqui ajudou muita gente e vai ajudar você, né? Ficou bem coach, né? Esse meu discurso, mas é isso, gente. Você vai ver só o nível da pessoa. Trabalhou para o governo australiano já, tem um currículo muito extenso, né? Então já vai deixando o like aí nesse vídeo do YouTube, já vai passando para os seus amigos que querem ir para a Austrália ou querem sair do Brasil, ou quem tá todo mundo. Quem tá sem muita perspectiva, né? Exatamente. Ou se você tá feliz, mas acha que pode ficar ainda mais. Exato. Caraca, moleque, tu tá inspirado. Esse carnaval é bom demais. Então, com vocês, Sema Santos! A Sema já bem no meio. E aí, Sema! Que beleza, você está aqui com a gente hoje. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. E é um prazer enorme estar aqui e saber que vocês fazem o que vocês estão fazendo. É muito legal. Tem gente que acha que não. Você gosta. Então dá o like, pô. Exatamente. Já deixa o like aqui agora pra gente ficar tranquilo, né? Pra começar, foi boa a minha introdução? Será que eu mandei bem? Eu poderia ter feito assim, ó. Estamos aqui! Você vê como é que é? Tem? Não, vai ser outro. Não, eu já apertar o botão errado. Não vou apertar o botão errado de novo, não. Vai se arriscar, né? Vai se arriscar. Você fez uma boa introdução. Sema Santos. Sema Santos, vem aí. Vem chegando, Sema. Sema, vem chegando. Não, como um colega meu do governo falou assim... Sema, você é que nem a Shakira e a Madonna, você não precisa de sobrenome, todo mundo conhece você. Eu adorei a ideia. Poderia ter sido. É a Sema, exatamente. Foi só formalidade, que a gente sempre fala o sobrenome, né? Você poderia se encaixaria nessa daí, falar só o nome, né? Sema, that's it. Vamos lá então, Sema. A gente, quando começa esse podcast aqui, até para dar um pouquinho, né, de profissionalismo, né, para fingir que a gente é exatamente, que isso aqui é uma várzea, como a gente fala, né? A gente lança uma perguntinha pro convidado que parece, sei lá, Globo News. A gente fala assim, Sema, quem é você aqui na Austrália? Eu sou a Sema. Eu sou a Sema, que faz a diferença e contribui para esse país ser o país que é. E para ficar muito melhor. Para pessoas que estão lá no Brasil acompanhando, assim, que viram a gente postar até um storyzinho no Instagram pedindo para mandar perguntas para você e tal, e a galera já participou já em poucas horas. O pessoal pediu só 5, né? Já encheu de pergunta lá. Essa galera que ouviu a minha pequena introdução ali, falando que você cuida, você trabalha, né, com aconselhamento de carreiras aqui na Austrália. Tem as pessoas que têm formação no Brasil, chegam aqui, começam meio que a se sentir um pouco perdidas ali, vão até você. Eu queria saber como que o seu nome surge para essas pessoas. Como que as pessoas conseguem chegar em você? Para te dizer a verdade, boca a boca. Eu não tenho propaganda. A minha propaganda é o meu serviço. Então, quando as pessoas vêm para mim, elas vêm para obter resultado. E quando elas obtêm resultado, elas passam adiante e as outras pessoas vêm assim para mim. Até porque, até dezembro de 2022, eu estava trabalhando para o governo. Então, o meu business ele ficou um pouco mais quieto. Então, eu trabalhava só duas tardes por semana, atendendo individualmente. E por causa do conflito de interesse.
porque eu trabalhava exatamente para um programa no governo em que nós ajudamos imigrantes a reconectar com suas carreiras na Austrália. E aí, quando eu comecei com esse projeto, a ideia era só reconectar. E a pessoa teria que ter um visto já de permanente ou de skilled visa. E com os anos, eu fui trazendo trials. Vamos usar isso aqui e ver se funciona. Então, nós terminamos em dezembro de 2022, ajudando pessoas que não somente tinham o visa permanente, mas estudantes, pessoas com um gap de mais de 5 anos na sua profissão, e também visas em que as pessoas não conseguiam trabalho porque elas chegavam no empregador, o empregador não sabia o que a visa significava e a pessoa também não sabia explicar. Então, eu achei uma fórmula, digamos assim, para ajudar esse indivíduo a conversar com o agente de imigração e obter algo que desse ao empregador a confiança de que ele não estaria fazendo alguma coisa errada contratando aquela pessoa devido ao visto que ela tinha. Ah, sim, entendi. Não, e você falou do seu business. Qual que é o nome do seu business? O meu business, inicialmente, por muitos anos, se chamou My Mind Master, porque eu trabalhava muito mais com emotional support, suporte emocional para imigrantes, e também com business strategy para imigrantes que queriam montar business na Austrália, mas não sabiam como. Então, eu fazia um programa educacional de como rodar um business na Austrália e ter sucesso, e através de networking. Então, agora que eu saí do governo, eu estou de volta no meu business full on. O meu business se chama agora Sema Santos Career and Culture. Ah, ok. Como é que surgiu esse convite aí para trabalhar no governo? Well, eu trabalhava já no Brasil, trabalhei para universidades. E quando eu vim para a Austrália, eu vim como pesquisadora médica, né? Então, eu sempre trabalhei em pesquisa médica, sou epidemiologista. Essa é a sua formação no Brasil? Uma das. Uma das? Uma das. Então, quando eu vim para ser pesquisadora aqui. E através da minha história, eu estava cansada de trabalhar com pesquisa e eu queria fazer outra coisa, até porque eu tinha business no Brasil e eu sentia muita falta disso. E quando eu fui mergulhar para fazer um business aqui, eu me deparei que eu não sabia muita coisa. Então, eu fali. O dinheiro que eu investi, eu fali. E eu percebi que tudo que eu sabia sobre business no Brasil conseguia transferir algum conhecimento, mas era essencial saber sobre a cultura e o sistema. Então, só para te ter uma ideia, o meu primeiro quote, invoice de um accountant, ele foi de $6.000. E eu assim, hã? E aí ele me perguntou, por que você está me cobrando $6.000? Eu não estou conseguindo entender esse invoice aqui. Ele disse assim, bom, toda vez que você tem uma pergunta para fazer, é um tim-tim. Caraca. E aí eu, mas no Brasil, a gente paga uma fee e a gente vira até amigo do accountant, entendeu? Sim. Mas não na Austrália. Na Austrália, você paga pelo tempo que aquele profissional dedica para você. E eu não sabia disso. Então, muita coisa, para mim, foi nova, porque eu não sabia a cultura de business na Austrália. E eu fali. E eu acabei voltando para a pesquisa médica, onde eu trabalhei com saúde ocupacional de trabalhadores imigrantes na Austrália. E aí eu me via neles. E isso eu já trabalhava no governo aqui também, mas na universidade, com projetos de governo. E quando eu decidi, então, sair da parte de academia, né, não ir mais, não trabalhar mais com essa parte de universidades, eu decidi que eu ia montar meu business. E eu montei meu business de novo, já sabendo todas as estruturas para ajudar imigrantes, emocionalmente e com business. Então, criei uma non-profit organization para isso. Só que eu fui para o Brasil dar uns últimos workshops que eu estava rodando em português. Foi 2017, 2018, quando uma pessoa da City of Stirling, ela foi fazer o fellow dela no Canadá e ela achou esse projeto rodado pelo TRIAC, que é não uma empresa, mas é como se fosse uma organização que trabalha ajudando imigrantes a reconectarem com suas carreiras na Austrália. Eles são imensos no Canadá. E quando eu morei no Canadá, eu já tinha ouvido falar deles. Então, eles trouxeram para a City of Stirling para aplicar isso na área de Balajura, no Lamara, né, para ajudar, que era uma área muito grande em desemprego. Só que
realizaram que não tinha muita gente com skills ali. Né? Os skills eram lower skills. E coincidentemente é uma área que tem muito imigrante? Muito imigrante. Sim. Então, o que acontece é que esse programa ele é específico para highly skilled migrants. Então, quer dizer, você tem pelo menos um degree. Não é um diploma, você tem um bachelor. E aí, eu estava no Brasil, e aí me contactaram, você trabalha com isso, nós estamos abrindo uma vaga, você gostaria de participar? E aí, muita coisa estava acontecendo na minha vida naquele momento. Eu tinha acabado de fazer a primeira Multicultural Business Expo na Austrália. Então, estava assim, burnout, estava muito cansada. Aí eu falei assim, por que não? E eu ia trabalhar só 4 dias, eu poderia dedicar mais 2 dias para o meu business. E aí foi quando eu trabalhei esses últimos 5 anos fazendo isso, reconectando imigrantes às suas carreiras. Aí passamos do reconectar para estou transitando para uma nova carreira, ou eu não sei o que eu quero. Então, o não sei o que eu quero, o que eu quero, eu não podia fazer isso no governo, porque não tinha espaço. Então, eles vinham para mim, eles tinham que saber exatamente o que eles queriam. E aí, no meu business, eu ajudo as pessoas que não sabem, elas sabem que não querem fazer mais o que elas faziam antes, elas querem mudar. Então, agora a gente vai fazer uma Career Discovery Now, para você entender onde você está e aonde você quer chegar. Então, é isso que legal. acontece. E esse é programa do governo federal mesmo, né? Era um programa com fundos do governo federal, governo estadual e governo local. Ah, legal. Todo 3 mundo governos. englobado, então. Yes. Beleza. A gente faz, tipo assim, para conhecer a profissional SEMA, agora a gente já sabe o que a gente está ligando, né? Claro que a gente vai saber mais ainda, só ficar ligado aí. Eu já tô pipocando aqui. Também. Agora, vamos lá na fundação aí da SEMA como pessoa, como que veio parar na Austrália, né? Você tem como dar pra gente, assim, uma introdução, falar como que você, na sua vida no Brasil, o que te fez vir aqui para a Austrália? Contar um pouquinho, você falou que tem várias formações, né? Fala pra galera também aí o que você é formada. Ok, desde pequenininha eu tinha certeza que eu queria morar longe de onde eu morava. Eu tinha certeza, não sabia onde que ia, mas eu tinha certeza que minha cabeça imaginava que eu ia estar morando fora. Sempre tive isso. E eu casei muito cedo. Então, o meu primeiro marido, digamos assim, ele é geólogo e, logicamente, a Austrália é um país onde a geologia é extremamente rica. E nós viemos para cá pela primeira vez em 2007, 2008? Não, 1997, baby. Quer dizer... Caraca! 1997. Eu acho que passou aqui no podcast, que já teve contato com a Austrália. Mas... Quanto tempo você tem na cabeça? 25 anos. 25 anos, entendi. Que a gente tem um... Gabriel não era nem nascido ainda, Gabriel. Caraca, então 97, 98. E eu vim pra cá pra fazer meu Masters em biomecânica. Sim. Porque minha formação no Brasil é educação física. E eu fiz 2 pós no Brasil, uma em obstetrícia, para exercícios físicos na época da gravidez. E também fiz Sport Science, ciência do esporte. E aí vim para a Austrália para fazer o mestrado. Meu marido veio para fazer o doutorado. E naquela época eu corria, exercitava. E aí um dia eu comecei a me sentir mal, não conseguia mais correr. Eu parei lá em frente de Scarborough, olhei para o mar e disse assim, meu Deus, por que tu me trouxeste aqui para morrer nesse paraíso? Eu não sabia e eu estava grávida. Caraca. E eu comecei a passar mal. Então eu ia para a universidade. Teve um dia que eu cheguei na universidade, estava lá um catedrático dando aula na primeira fila para poder entender tudo, né? E aí E aí, na mesma época, o real desvalorizou, que naquela época estava $1, R$1. Aí desvalorizou o dinheiro que eu tinha que pagar o mestrado, se foi. E aí eu grávida, então eu fiz a decisão de parar de estudar para ser mãe. E aí depois meu filho nasceu aqui, a gente voltou para o Brasil por um período e viemos para a Austrália 3 vezes. E aí nesse período que eu voltei para o Brasil pela primeira vez, eu fiz mestrado em epidemiologia e comecei meu doutorado em saúde pública. Mas não terminei. Nós voltamos aqui em 2004, que foi a última vez. E aí eu falei, daqui eu não saio mais. E aí foi quando eu realmente trabalhei para ficar aqui. E
E em 2017, final de 2017, foi quando teve o ultimato para mim, que meu filho estava mudando para a Europa para seguir a vida dele como músico clássico. E meu ex-marido resolveu voltar para o Brasil, que foi chamado para trabalhar para o governo. E eu falei, see you later. Caraca. See you later, alligator. Daqui eu não saio. Off you go. Tinha se encontrado aqui e falou, não volto nem ferrando. Nem ferrando. Então, entre o Canadá, eu fiquei entre o Canadá e a Austrália, mas logicamente, né, a gente tem um paraíso lindo, um céu azul lindo aqui, então eu fiquei. Sua questão com o Canadá é o clima de lá? Não, não é o clima, adoro o Canadá. Acho lindo, adoro as pessoas. Aqui eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. Eu tava conversando esses dias essa questão aí de se sentir, porra, mano, teu bairro ali, é uma parada que hoje eu vou no Brasil não tenho, tá ligado? Pertencimento, né? Uhum. Eu ia fazer uma pergunta, lembra que semana passada a gente viu uma menina no Brasileiros em Puff perguntando se o filho de brasileiro com brasileira aqui, se tiver filho... Nasceu aqui na Austrália. Você pega a residência? É uma coisa que a gente... Então, a gente pensou assim, caramba, é um tópico tão... fácil de responder, né? Mas a gente viu que nem todo mundo sabe disso, né? Yeah. Então, aproveitando que você falou isso, você teve filho aqui com brasileiro e o seu filho nasceu aqui. Você ganhou a residência com isso? O que o seu filho era neste momento? Era nascido na Austrália e filho de brasileiros. Só isso. Então, ele não era australiano, você não virou residente. Ele não era brasileiro. Ele não era brasileiro. Ele era um cidadão que tinha pais brasileiros, mas que moravam na Austrália. E tanto que no Brasil ele foi registrado e tudo mais, né? E em 2009, quando nós ganhamos a nossa residência permanente e depois o citizenship, foi por isso. Não foi... aos 18 anos, eu acredito que tem a função que ele pode escolher e pode aplicar, mas na época ele já estava como cidadão. Então, para você aí que uma vez pensou que conseguiria a residência facilmente, com esta decisão, não faça isso, por favor, porque não vai dar certo. Mas historicamente era o que acontecia antes. Era? Era. Historicamente era o que acontecia e foi um padrão que veio da Inglaterra, porque a Inglaterra fazia isso. Só que a Inglaterra foi inundada na época por indianos, né, que traziam as famílias, e aí a Austrália teve também a mesma situação, e aí eles resolveram... Entendi. Então, assim, você podia trazer... porque nos Estados Unidos nasceu lá, é cidadão, e aí uma das formas mais rápidas é você ir para a Defense Force, né? Você vai para a defesa do país e você automaticamente, sua família já ganha a cidadania. Interessante, não sabia dessa. Mas na Austrália não, só que o que acontecia? Acontecia que as pessoas vinham e elas aplicavam depois para trazer o resto da família, muito mais fácil, então vinha todo mundo, e aí... acontecia, entendi. Mas não que ganhava, essencialmente, a não ser que um dos pais tivesse a cidadania australiana. Sim. Aí é automático, né? Boa, só um tópico aqui que a gente botou entre parênteses, né? Então, voltando. Então, você foi pro Canadá, ficou quanto tempo lá? E quando é que foi isso? Foi também para curso? No Canadá, sim. No Canadá, eu fiz mais intenso o inglês, né? O meu ex-marido estava trabalhando para o Serviço Geológico do Canadá, porque ele trabalhava para o Serviço Geológico no Brasil, então eles fizeram um agreement. E eu fui 2 vezes para o Canadá. Então, experiências fora do Brasil seria Austrália e Canadá. Venezuela. Venezuela também? Estados Unidos. O Brasil inteiro. É legal. Você já viajou bastante. De onde você é lá no Brasil? Eu nasci em Manaus. Caraca! Meus pais são imigrantes, foram para Manaus com os 2 filhos mais velhos e tiveram os últimos filhos por lá, era uma família de 10. O meu pai morreu quando eu tinha 3 anos e a minha mãe ficou uma imigrante sozinha que não tinha ninguém para crescer uma família, para levar a família para frente. Uhum. Então, caraca, minha história é inspirada na coragem da minha mãe. Gente, fonte de inspiração, né? Caraca, show de bola, show de bola. Você vê que um tópico puxa o outro, né? Então, o ser humano que você se tornou hoje foi devido ao que aconteceu lá no passado e hoje você pode ajudar muitas pessoas pela sua própria experiência, né? Sua própria história, né? Isso mesmo. Caramba. Quando você chegou aqui na Austrália, você tinha a ideia de repente, a última vez, né? A terceira vez, no caso, você veio e decidiu ficar de uma vez. O que você vislumbrava, assim, a nível profissional? Você achava que, de repente, como a Austrália é um lugar que gera muitas oportunidades, cada esquina tem uma porta, né, escancarada, você estava aberta a outras opções, ou você pensava em seguir aquilo que você já tinha feito no Brasil, ou estava para fazer aqui?
Tá, eu trabalhei, na última vez que eu vim aqui, eu trabalhei 2 anos e meio como voluntária em pesquisa no King Edward Hospital. Então, eu trabalhava com a pesquisa de gestação, exercícios e diabetes e overweight. Então, a minha ideia era essa, só que eu não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. Né? Então, eu queria algo mais. Eu sentia muita falta da minha profissão. Eu sentia muita falta da SEMA. Então, eu estava vivendo uma coisa que era... não sei o quê. Então, assim, eu me via ajudando as pessoas, mas eu não me sentia parte. Né? Então, foi um processo de descoberta. Até um dia que eu lembro que eu estava na minha cozinha cozinhando, eu vi meu filho assistindo televisão, o pai ali lendo o jornal, e eu na cozinha perguntando quem sou eu aqui. Eu tinha perdido minha identidade como pessoa do que eu queria fazer. E até porque eu entrei para a pesquisa, porque era muito mais fácil, eu vivia viajando. Então, no Brasil, eu tinha uma clínica de hidroterapia. E aí, eu não podia viajar com uma piscina. Eu não sabia quanto tempo ia passar no local. Então, mudei em vários locais que eu morei no Brasil, não tinha como. As pessoas não me conheciam. Então, eu tinha que procurar meios que eu pudesse trabalhar, e a pesquisa foi uma delas. O que a pesquisa me deu, antes de eu vir para cá, eu entrei em contato com os pesquisadores no hospital. Meu background é esse. Tem alguma pesquisa que eu posso trabalhar? Só que o meu visto não me dava a liberdade de trabalhar para o governo. Então, eu aceitei ser voluntária. E aí, eu trabalhava, eu rodei a pesquisa inteira, mas eu era voluntária. Engraçado, você tocou num assunto aí, né? Que muita gente, eu acho que passa por isso. Esse também é outra questão da Austrália, né? Você vem para cá e aí, às vezes, por questão de visto, você acaba mudando de carreira, ou então aquilo ali, aquele caminho vai ser mais fácil, né? Teoricamente. E aí, você se encontra depois de um tempo... Posso falar com propriedade, né? Você se encontra depois de um tempo pensando assim, pô, cara, fiz esse corre todo, agora consegui meu visto. E aí você se encontra naquele momento, você fala assim, putz, valeu a pena por um lado, mas eu gostaria de encerrar um ciclo e começar uma nova história, né? Por que você acha que as pessoas chegam nesse nível de só pensar, mas ficar numa coisa confortável? Falar assim, eu tô querendo mudar de área, mas deixa rolar e tudo mais. E a pessoa que, por exemplo, vai te procurar, que dá aquele clique e fala assim, não, cara, eu tenho que me movimentar, eu tenho que sair dessa zona aqui de conforto. Por que você acha que isso rola? Tem vários ângulos para você olhar isso, tá? Uma é a própria evolução do indivíduo, né? Nós temos fases na vida. E a fase entre 21 e 35 é a fase do trabalho, que você tem que ganhar dinheiro, você tem que formar uma família. É uma expectativa muito grande externa do que as pessoas esperam de você e que você tem que trazer, né? Até mesmo quando você se propõe a mudar, as pessoas esperam assim, a pessoa vai se dar bem. Então, a gente tem a obrigação de se dar bem, mostrar pelo menos que está se dando bem. Dos 35, 45, 50 é onde o indivíduo muda. Então, assim, eu já vivi tudo isso, que eu tenho daqui para frente é isso. Como é que eu vou me sair? Então, assim, genuinamente, ele não está mais conectado com o que ele realmente queria. Aí ele vê que ele está vivendo uma vida para dar prazer a outras pessoas, mas não para ele mesmo. Então, nessa fase entre 35 e 55, onde as pessoas geralmente mudam de carreira, mudam de relacionamento ou mudam elas mesmas. Elas mudam de gender, de mudar de perspectiva de vida daqui por diante, que eu quero é isso. Né? Então, a pessoa que não muda e só continua reclamando, né, que fica ali naquela zona de conforto, é porque, cientificamente, tá, a gente olha assim, a zona de conforto, você está ali, é familiar para você, por mais que seja inconfortável. Ou desconfortável, né, que é o nome, né? Desconfortável. E aí, você fica ali, o indinho, eu queria, isso é ruim, mas eu não saio para canto nenhum. Por quê? Porque o próximo passo é saber que existe uma saída. E quando a pessoa entende que tem uma saída, mas que tem que ter responsabilidade para fazer aquilo, leva tempo, leva ações a serem feitas, ela entra em pânico. Como é que eu vou fazer isso? É muita coisa para fazer, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Ela volta para a zona de conforto, onde ela se sente confortável, desconfortável. Aquele que consegue sair é o que tem resultado. Isso aí, então, não é perfil de pessoa? Não. Porque... Não é. A pessoa, ela pode até ter aprendido a viver assim, a usar isso como um escape. Né? Então, como eu te disse antes, tem pessoas que eu olho, ela está numa cadeira de rodas, sendo empurrada o tempo inteiro.
E quando ela sai da cadeira de roda, ela pega uma coisa para se segurar, uma bengala. Mas ela não tem coragem de sair, a não ser que alguém venha e dê um empurrão. Então, todo mundo tem a essência, tem a possibilidade de ser melhor. Não existe aquela pessoa que não consegue. Todo mundo consegue. A questão é, ela quer sair dali? É uma questão de escolha. Tem essa parada da zona de conforto, outras pessoas falam acomodação, né, e tudo mais, mas também a questão, isso aí você falou, da água bater na bunda, né? Trazer para o nosso linguajar aqui, isso né? Mesmo. Quando a água bate, ele é a pessoa que meio falou, eu tenho que arrumar a minha vida aí. Mas também, imagino que deve ter muita gente que procura... que a pessoa chega num nível assim que ela não sente confiança nela mesma. Todos eles que chegam a mim não tem confiança Às vezes nenhuma. é a de estar confortável, mas é também isso aí, né? De não sentir confiança, de falar, pô, cara, será que eu sou capaz de me encontrar em outra área e tudo mais? O que você fala para essas pessoas aí? Como é que é o approach, assim, de cara? O approach é, você está pronto? Você realmente quer? Para começar, eu só aceito um cliente quando eu tenho certeza que esse cliente está pronto para mudar. Porque para eu perder meu tempo e o cliente perder o tempo dele, não é meu negócio. Eu só trabalho com quem quer obter resultado. Porque o meu resultado vem do resultado da pessoa. Então, para mim, é muito claro. Então, para chegar até mim, ele tem um questionário gigante, ter a paciência de responder tudo aquilo para eu ver que ele está comigo. Ele está, estou aqui, eu quero fazer e vamos embora. Então... Isso é legal. Como é que funciona, então? A pessoa chega em você e fala assim, eu mandei uma mensagem para você lá. Sema, estou interessado, eu vi você no podcast do Aqui na Austrália. Eu gostaria de marcar uma... O que a pessoa fala? Eu gostaria de marcar uma consulta. Quanto custa? Como é que faz? Eu falei assim, ok, me manda o telefone e vamos conversar. Sim, aí rola... Primeira coisa que eu tenho é o senso, né, muito acurado de ouvir. Então, eu ouço o que a pessoa quer. E aí, baseado no que ela quer, eu faço perguntas. Aí depois eu falo para ela, o meu trabalho é assim. Exijo isso de você para que você tenha resultado. Está pronto? Se você estiver pronto, eu vou te mandar um questionário. Você responde e me manda de volta. É isso. Boa. Você consegue ali já numa conversa que seja por telefone, consegue já identificar sinais, assim, tem que passar do tempo, né? Muito tempo atuando com essas pessoas, de identificar se a pessoa tá falando ali mais por curiosidade, só falar com você e ver qual é, ou se de repente está com... Try, eu vou tentar. Não venha. Se você vai tentar, não venha. Beleza. Então, passou no crivo, então. Esse cara aqui realmente quer mudar. Quer mudar, tô infeliz e faço qualquer coisa, toco qualquer coisa. E aí você fala assim, como é que você encontra o que a pessoa tem que mudar? Tipo, esses fatores, assim, essa personalidade, o que é que você... Quais são as primeiras coisas que você detecta e como que você faz? Como é que é approach também, né? Como ele falou, né? Para essa mudança. Quais são os primeiros, assim? Tá, a questão número 1 é a pessoa que quer mudar. Ela está consciente disso. A outra coisa, tudo que eu vejo, eu mantenho para mim, porque é a pessoa que tem que descobrir, não eu que tenho que dizer para ela. Ah, tá. Você meio que usa os gatilhos assim que a pessoa mesmo vai se autodetectar. Então, são perguntas que levam a pessoa a pensar, né? Então, é uma realização. E eu uso a hipnose conversacional, nesse caso, fazendo perguntas para que a pessoa consiga acessar informações que ela bloqueia o tempo inteiro. Então, sabe aquelas perguntas de personal behavior, você personality trait, daí você vai na internet, aí a mesma pergunta vem 10 vezes de forma diferente. É exatamente isso. Você vai até o ponto em que a pessoa tira o consciente do caminho e o inconsciente começa a trazer as informações. Você falou hipnose? É. Mas então, a gente quando fala de hipnose, a gente imagina você com um reloginho. Você está hipnotizado falando comigo, meu amor. Entendi. Então é legal, é claro falar, né? Acho que a hipnose, no caso, então seria meio que você está engaged ali na conversa. A hipnose é um estado natural de foco. Nada mais. Entendi. Então você meio que leva a pessoa meio que inconscientemente numa hipnose
para ela descobrir o que ela está precisando e ver. A ideia é a congruência entre o que é inconsciente e o que é consciente, porque a pessoa está vivendo uma vida que ela não quer viver, ela tem uns valores, mas que ela não reconhece, e ela precisa fazer essa congruência entre as duas mentes. A partir do momento que ela consegue entender e que ela está ciente, é quando ela consegue ver as coisas. Até então é tudo nublado, não sei. Então vem de todo... Aí tem aqueles aha moments, né? Meu Deus, agora eu estou entendendo isso. Então eles vão. Então a minha função ali é dar uma ferramenta para que eles usem e aprendam a usar para sempre. Não é para ficar comigo. Porque o meu lema é: eu seguro sua mão enquanto você acha seu prumo. Você achou? Off you go. Entendi. E também... Não sei, eu tô aqui imaginando aqui, tô hipnotizado aqui com a Selma, né? Mas no caso, você tá se descobrindo e tudo mais, mas você consegue também identificar habilidades, assim, Sim. novas? Lógico. Entendi. Então, assim, um dos deveres de casa que eu dou, eu trabalho muito com homework. Você vai fazer um dever de casa. Um dos deveres de casa é a pessoa entender a Austrália como carreiras. Então, tem várias formas de você mostrar as indústrias, o que cada indústria pode oferecer. Então, numa carreira Discovery, você tem o seu interno explorando o que é externo. E aí você escolhe 2, 3, a gente senta e a gente conversa. Quais são as suas perspectivas aqui? Quanto tempo vai levar? Quanto você tem que gastar nisso? Onde é que você vai arrumar dinheiro para isso? Então, tem toda uma questão de organização, fazer esse mapa de como você vai chegar lá. Isso aí nem sempre é para mudar de área. Não, nem sempre. Isso aí pode ser porque tem coisa que foge um pouco do controle, né? A pessoa às vezes tá querendo ter a mudança, só que ela não tem experiência no mercado de trabalho. Teve até um convidado que veio aqui uma vez que ele falou, chegou lá pro rapaz na empresa e falou assim, ó, cara, eu trabalho para você de graça, eu tenho experiência do Brasil. O cara falou, a sua experiência do Brasil, ó, rasgou assim um negócio na frente dele e falou, isso aqui não me interessa, eu quero saber de experiência aqui. Então tem umas coisas que fogem um pouco do controle, né? Depende. A experiência local é uma coisa cultural da Austrália que eles perguntam, né? Vem há muito tempo. Se você não tem experiência local, como é que você vai conseguir trabalhar? Mas tem caminhos para você conseguir a sua experiência local, que não necessariamente precisa ser na sua área. Você precisa ter uma experiência local. Então, as pessoas, mesmo trabalhando, que chamam de subempregos, que eu não vejo como subemprego, eu vejo como um trabalho que você vai lá pagar as contas, tá? Sim. Mas você tem um tempo limite para aquilo. Você não vai viver sua vida inteira fazendo aquilo. Então, assim, tem caminhos. Aquilo que você trabalhou ali, se você souber transferir esses skills e você apresentar isso no seu resume, na sua entrevista, te leva a algum lugar. Mas as pessoas, normalmente, quando elas vêm para os workshops de resume, elas querem esconder que eu trabalho como cleaner, eu quero esconder que eu trabalho como waiters. Não, você tem que mostrar que você é resiliente. E o que você tirou de aprendizado, skills que você aprendeu que você não tinha. Uhum. Quando vai pro Brasil, né, os amigos perguntam, pô, você tá lá na Austrália, tá gostando, eu tô. Mas o que você tá fazendo lá? Eu gerente sou, do restaurante. Eu sou supervisor da equipe de limpeza da cozinha. Tá ligado? O cara mete uma puta mudança ali pra... Exatamente. Pra então, que... são as expectativas, né? Então, você tem como fazer. Então, o trabalho que eu comecei a fazer ultimamente era com mulheres. Eu montei... No programa do Caleidoscópio, eu montei a forma de como nós faríamos os workshops. Inicialmente, era entregue por outras organizações e que eu achei que não servia para nada. Então, eu tive na White Flag, né? Bandeira branca, né? Você vai lá e faz como é que você tem que fazer. Então, o que eu desenvolvi foi um workshop que durou uma semana e que todos os dias, e você vai aprender step by step o que você tem que saber para poder reconectar, transferir sua carreira ou descobrir uma carreira na Austrália. Exatamente isso. Foi o que eu fiz nos últimos anos. Então, quando as pessoas vêm, elas vêm... E esse foi desenvolvido para mulheres, especialmente para mulheres que vêm com o marido, com filha, o marido vai trabalhar, ela fica em casa com as crianças, até ela voltar para o mercado de trabalho, já tem um espaço enorme. Como é que essa mulher vai voltar? Porque a vida dela mudou. Ela tem filhos agora.
os valores, as prioridades são diferentes. A profissão, algumas técnicas evoluíram. Acabaram, né? Acabaram. E aí, o que acontece? Como é que a gente faz isso para essa mulher se sentir segura? Né? Então, é ensinar que a atividade de ser mãe requer organização. Então, como é que ela vai falar isso? Ela tem um gap na carreira que, graças a Deus, hoje, tanto o LinkedIn como os recruiters, agora você pode colocar no seu currículo que você tem um gap. Como é que você explica isso? Tá? Que antes não tinha, mas a Covid fez com que as coisas mudassem as coisas e que as coisas fossem mais transparentes agora. Então, ela vai, e como é que ela vai lá? Ela trabalhava só em casa com criança, e aí? Como é que ela vai dizer isso? Então, assim, mas minhas últimas 2 meninas que entraram para trabalhar no governo eram mães e que nunca trabalharam na Austrália. Porra. E que não tinham local de experiência. This way. Então, assim, quando você não sabe se colocar, quando você não sabe o seu valor, você não sabe conseguir um emprego. Principalmente. Então, temos um processo aí sendo desenhado, né? Chegou na cima lá, quero mudar. Aí, pô, fez lá o questionário. Tá fazendo o diagnóstico da consulta. Tem que ver. Aí, pô, não, você quer mudar e tudo mais. Achamos as habilidades novas, beleza? Então, descobri que não é a área que eu tô, é outra área. E eu vou me dedicar... A área da minha formação, no caso, né? Não sei, não tá feliz, tá? Como que você faz a expectativa? Como é que você chega para a pessoa e fala, olha, beleza, você quer mudar mesmo? Você acha que é isso que você se fez análise da sua carreira e é isso que você está dizendo para mim? Aí o cara vai achar, pô, quero trabalhar mês que vem. Ou o cara vai achar que vai ganhar milhares e milhares de dólares e tudo mais. Como é que é esse approach aí para quem está sendo consultado com você, para também não achar que vai mudar de uma hora para outra e tudo mais? Como também não tem garantia também, né? Garantia também. Como é que é isso? É preto no branco. Abrir a informação e dizer, essa é a informação sobre o que você quer fazer agora. Quanto tempo vai levar? Se é uma área completamente diferente, se você vai ter que estudar de novo, quanto tempo você vai levar para formar? Né? Se você pode conseguir trabalhar numa área, a gente chama de related field. Né? Como é que a gente chama isso em português? Área relacionada? Área relacionada, Então, você vai trabalhar numa área que seja próxima ao que você quer fazer, para que você comece a entender e aí você vai galgando para lá. Tá? Então, assim, quando a pessoa quer mudar ou que ela quer um emprego na Austrália, ela vai arrumar um trabalho de kitchen hand. Ela podia ter arrumado um trabalho de admin. Admin serve para qualquer profissão. Qualquer. A diferença é o inglês. Né? Então, muita gente vende, você não precisa de inglês para vir para a Austrália. Não, para vir para a Austrália você não precisa de inglês, meu querido. Só comprar passagem, né? Comprar passagem e chegar aqui, né? Vem o visto. Agora, quanto tempo você vai marchar para chegar onde você quer chegar? Aí são outros 500. É verdade. E vem cá, tem muita gente também que tem os empregadores trabalhando no Brasil só. Então, lá é uma coisa, é um tratamento diferenciado, né? Aqui é outra coisa. São culturas diferentes, australiano e brasileiro. O que o brasileiro tem que saber, né? A questão, de novo, com essa questão de expectativa, né? O que ele vai esperar, o que ele vai encontrar quando falar com um empregador assim? Ou até mesmo no ambiente de trabalho. Né? No ambiente de trabalho. Assim, qual é a principal diferença assim, que a galera tem que ter? Porque no Brasil você tá confortável lá, fala de futebol, chega um pouquinho mais cedo. Então, exatamente. Mas é assim também aqui? A diferença... Hierarquia, tudo mais. A principal diferença cultural, entre workplace, né, lugar de trabalho, né, cultura de trabalho na Austrália e no Brasil, é em relação à hierarquia. Então, e ser igualitário. Então, você é igual ao seu chefe, digamos, em direitos. Então, você vai chegar com seu chefe, você pode chamar seu chefe pelo nome. No Brasil, ou outros países também, como Índia, China, outros países de desenvolvimento, ninguém sai antes do chefe. Aqui, 5 horas, querido. See you tomorrow. E a tendência dos imigrantes é trabalhar como um cavalo para mostrar que eu não posso perder esse emprego, que eu sei tudo. E aí é quando começa o choque cultural, porque eu já peguei pessoas com um alto escalão dentro, trabalhando no governo australiano, imigrante que passou pelo meu processo, foi trabalhar, depois ele voltou, Sema, alguma coisa está acontecendo aqui, porque eu estou desmoronando.
extremamente especializado. Aí colocamos os fatos e eu pedi para ele: quanto você ganha? Não precisa me dizer, anota aí no papel. Ok. Quantas horas você foi contratada para trabalhar? Ok. Quantas horas você trabalha extra em casa? Aí ele colocou no papel. Eu disse: agora soma tudo, divide e me diz quanto você está pagando para trabalhar. Aí ele caiu para trás. Ele falou assim: eu nunca imaginei isso. Eu disse: você acha que primeiro, você está descumprindo a lei do mercado de trabalho, que é trabalhar fora do horário que você não é pago para. Você está com liability em cima de você. Então, você vai ter que resolver isso. Aquela coisa de família, tem que pagar as contas. Eu também tenho que pagar a conta. O dinheiro que você ganha não paga a sua conta? Paga. Então, por que você trabalha mais? Para mostrar que eu não posso perder esse emprego. Então, essa mentalidade de second class citizen, que eu tenho que trabalhar que nem um cavalo, que senão eu vou perder meu emprego, a gente traz de onde a gente vem. E a gente se vê assim, que as pessoas são melhores que a gente e que elas estão fazendo um favor em empregar a gente. Cara, isso é uma parada que a gente troca ideia direto sobre isso aqui, né? Pois é, não, isso aí é o... Como é que a gente fala? Aquela característica que a gente fez com o Caduzeira? Australianização. É a metamorfose... Metamorfose australiana. Isso aqui foi Caraca, como é que fala? O nome que a gente criou aqui, né, nesse podcast, no meio de uma conversa com o Cadu, que é o Metamorfose australiana, que você chega assim, querendo trabalhar muitas horas, overtime, não sei o quê, achando que você tá arrasando, que a galera te ama, vai gostar muito de você, vão te odiar, porque aqui você tem o seu horário de trabalho e é cumprido, né? Até em altos escalões, né? Isso mesmo. Então, assim, esse é o primeiro choque de você ter, de que primeiro é ser igualitário, o segundo é você trabalhar no seu horário que você é pago para isso e fazer o que é descrito no seu job description. Que parece que é muito bom para ser verdade, né? É. Então, essa é uma das situações E outra é o fato de a Austrália ser um país que é layback, né? Você trabalha da forma que você quiser, então você não precisa se mostrar com roupa, você precisa mostrar que trabalha. Eles dão trabalho de 9 às 5, acabou a vida, e todo mundo quer fazer amigo no trabalho. Quando o imigrante quer ser amiguinho no trabalho. Não tem amiguinho no trabalho, filho. A vida acontece depois das 5. Se você souber se conectar, fazer networking depois das 5, ainda no trabalho, é quando você ganha. Porque se você tem filhos, ou o que você faz depois é igual que uma pessoa gosta de fazer, é onde o plim-plim acontece. Mas as pessoas não dão a permissão de entender a cultura. Elas querem... Uma coisa mais interessante, chegando na Austrália, nós brasileiros, né? Aí você está lá trabalhando, alguém pergunta para você: o que você vai fazer no final de semana? Aí você fala: vão me convidar pro churrasco, né? Nada. Depois, ok, see you Monday. Aí você assim: não, peraí. Eu achei que fosse... Caraca. Né? Então, e não é a nossa cultura. Todo latino, os africanos se sentem assim também. Eles só estão sendo educados. A pessoa, quando te pergunta, na verdade... Elas estão criando um bond ali. Elas estão começando. Só que você tem uma expectativa muito grande. E se você diz alguma coisa: é o aniversário do meu filho no final de semana, ou meu filho vai competir, ou eu vou pra praia. Na segunda-feira, eles vão lembrar e perguntar pra você: como é que foi? Tá? E aí você fica: eles lembraram. Entendeu? E eu nem me lembro mais. Então... Tem um amigo. Então, assim, são essas coisas. E depende muito do local onde você trabalha. Como em qualquer lugar do mundo. Se você trabalha num corporate, que é high level, bank ou anything, é muito... A cultura é diferente. Se você trabalha numa organização não governamental, se você trabalha numa escola, se você trabalha no governo, há comportamentos que são diferentes, mas basicamente é ser igualitário e respeitar que você trabalha naquele horário, e é isso. E ninguém vai te pedir para você ficar hora extra, a não ser que seja uma coisa muito urgente. E você tem o direito de dizer não. E isso não quer dizer que você não vá chegar para eles e falar enquanto que você gosta de trabalhar. Se você gostar, se for genuíno, né? É tipo assim, você vai fazer isso, você vai trabalhar bem nos seus horários de trabalho, você não vai passar, não vai chegar antes, não vai sair depois, mas não quer dizer que também você não vai mostrar paixão, né? Não vai mostrar o que você gosta, trabalha e tudo mais, né? Então, porque às vezes você pode pensar: já que é bunda lelê assim, também vou ficar largadão. E
Não, Conheço pessoas assim. Resultado, exatamente. É resultado. Você está ali pago para dar resultado. Uma coisa que eu sempre falo para os meus participantes de workshops e também meus clientes, tá? O empregador, ele não vai te contratar pelo teu currículo apenas. Ele não vai te contratar porque você é bonitinho, que você vem no... Não, ele vai te contratar porque ele vê em você a habilidade de fazer dinheiro. E para, inclusive, pagar o seu salário. Curto e grosso. É isso. Nenhum business vai empregar você porque você é legal. Ele vai empregar porque você tem skills para ajudá-lo a crescer. É a mesma questão da imigração, né? Da imigração aqui, né? De olhar para o perfil da pessoa e falar, não, o rapaz trabalhador e tal, gente boa, tem uma família bonita. Nunca contribuiu, não vai contribuir com 50 anos agora. Se não for de interesse deles que você venha para cá para somar para o país, né? Para a economia do país que seja. Isso mesmo. Vão olhar friamente ali, né? Isso mesmo. A gente nesse podcast aqui fala muito de, a Austrália é a terra de oportunidades, né? Não é os Estados Unidos, né? A gente acha aqui que tem muita oportunidade, muita profissão em todos os ramos, né? E tudo mais. Você que está no ramo, fala de carreiras, isso é verdade ou a gente exagera toda semana aqui? Não, filho. Aqui você cria o que você quiser. O que você quiser. Até se você tiver, a pessoa já está aqui na Austrália, tá triste pra caramba no trabalho, tipo assim, é maltratado ou, sei lá, não tá feliz. É para ter esse medo todo de mudança? Lógico que não. Mas o medo vem de muito tempo atrás, não é de agora. Então, a própria mudança de sair de um lugar para o outro vem do fato de você não estar se sentindo satisfeito. Então, se você mudou para um outro país, você não estava se sentindo satisfeito em algum momento na sua vida. E aí, talvez... Porque assim, quando o imigrante chega, né? A Austrália é linda, aí você fica num desbunde. Ai, é coisa mais maravilhosa, é uma lua de mel. Quando é que a lua de mel acaba? Quando? Você tem noção? Quando o primeiro boleto chega. Isso mesmo. O primeiro boleto chega e diz assim, não tem nada diferente da onde eu venho. A diferença é que da onde eu venho, eu conheço as pessoas me conhecem. Aqui, ninguém me conhece, eu não conheço ninguém. Eu sou invisível. Mas eu tenho um boleto. Não, você não tá nem nascendo de novo, porque você tá nascendo, teus pais aqui você já... Se você tá nascendo, você nasce acima do 21, né? Então, tem filho grande é elefante, baby. Então, eis a questão. Então, acaba essa lua de mel quando a realização em frente de você ali tá, eu tenho que pagar as contas e eu tenho que arrumar um meio para isso. Então, é quando a lua de mel acaba e você vai ter que fazer alguma coisa. E aí as pessoas não se preparam para isso. Elas vêm com a ideia de tudo vai ser lindo. Não é bem assim, meu bem. E você acha que... Isso aí a gente comentou um pouquinho, você acha que hoje com as mídias sociais e tal, que teoricamente, né, serviria para te dar informação, te mostrar para onde você está indo, né? Você acha que as pessoas estão vendendo uma imagem de Austrália? Of course, mate. Of course, mate, baby. Porque o que acontece? Ninguém quer falar a verdade, porque a verdade não vende. Vender sonhos. Sonhos. Então, eu tô numa fase assim, que a gente aqui com a página, com o Instagram e tudo mais, eu acho que tem um gap legal para isso aí, porque é justamente isso. Você não encontra. Quando você encontra alguém falando, mostrando ponto negativo e tudo mais, como, não tem nada de absurdo. É normal você falar, tem essa coisa aqui, não é legal aqui e tudo mais. As pessoas olham e falam assim, olha só, os caras estão mandando papo reto. Então eu acho que hoje em dia até um ponto positivo. As pessoas olham como se não vendesse. Eu acho que tem até o lado de vender, né? Depende do teu business. Mas né? Vende muito mais quando você vende ilusão. Vamos concordar que a ilusão, ela vende muito mais, né? Então, assim, o que eu passo, né? Geralmente no meu Instagram, eu vivo no meu paraíso. Eu escolhi viver num paraíso e eu faço meu paraíso o paraíso. Mas é do jeito que eu quero. Então, hoje, eu consigo me colocar onde eu estou no mercado de trabalho e fazer o que eu faço, porque eu sei o que eu posso contribuir. Então, muitos dos imigrantes, eles sabem que eles têm qualidades, mas eles não sabem como contribuir. Eles acham que eles têm que ir para uma entrevista, morrendo de medo, tremendo, e que a pessoa não vai gostar dela, não vai dar porque é um imigrante. É diferente. Quando você vai para uma entrevista, você vai lá para escolher a organização que você quer trabalhar. Você vai lá para a entrevista para ver, ei, não gostei.
vou para outra. Só que ninguém tem essa mentalidade. Eles vão com, pelo amor de Deus, me dá um trabalho, pelo amor de Deus, me dá um trabalho. E aí você chega lá e passa isso, toda essa insegurança. E ninguém quer uma pessoa begging, pedindo. Eles querem uma pessoa que chega lá e tenha a posição de dizer, eu estou aqui para ajudar você. O que é que você precisa de mim? Vamos lá, agora vamos conversar. E foi exatamente quando eu fui trabalhar para o governo, que ela me perguntou assim, por que eu tenho que contratar... Por que eu deveria contratar você? Se você que tem que saber. Exatamente. É porque as pessoas realmente já vão naquele sentimento de nervosismo e tal, tem que estar com a resposta pronta, na ponta da língua, que às vezes, se você está bem mais tranquilo, você não tem aquele senso de urgência, né? Você fala assim, eu vou procurar o que é melhor para mim, você vai ter, na maioria das vezes, a melhor resposta, né? E na época, eu estava com o meu business, né, que estava bombando na época, que era a Immigrant Business Networking Association, que educava imigrantes a fazer business na Austrália através de networking. E ela falou assim, mas e sobre o seu business? Você está disposta não vai ser conflito de interesse? Eu disse, olha, se você quiser me contratar, eu faço um acordo com você e a gente pode começar a conversar sobre isso. Agora, aí ela perguntou, ela riu quando eu falei, né, você que sabe, eu disse, olha, a única coisa que eu posso dizer para você é que eu sou a melhor candidata aqui. Você vai achar alguém com minhas qualidades, talvez você ache alguém com qualidades similares, mas fazer o que eu faço, ninguém faz. Caraca. Aí, ela ia me dar a resposta na segunda-feira. Isso foi numa quinta. Na sexta de manhã, ela me ligou às 7 da manhã. Desculpa, é muito cedo. Só queria saber se você ainda está disposta. Muito bom, muito bom. Maneiro. E essa dificuldade... eu ia falar da questão de... Qual a maior dificuldade que o imigrante tem para mudar de profissão? Por exemplo, eu nunca trabalhei como chefe antes de vir para a Austrália. Não sabia nem cozinhar. O pessoal me conhece aqui. Nem um ovo, né? Vim para cá e eu tive que mudar para pegar o visto. Então, eu virei chefe. Eu não gosto de falar disso, porque eu tenho um chefe aqui do meu lado, eu fico falando isso, eu fico vendo. Não, mas pô, mano. Não, eu peguei lá o papel, né? E aí, na hora que eu tava trabalhando quando eu peguei o visto, eu tava lá cozinhando e tava falando, pô, isso aqui não é pra mim, não, tá maluco, quero sair o mais rápido possível. Só que aí tinha essa insegurança pra voltar pra área bancária, né, que eu tô agora. Então, era exatamente isso. Eu ficava, caramba, não vou conseguir, isso aí é para australiano, o australiano vai pegar minha vaga com certeza. Esse é o maior segurança que vem para você? Ou inglês nem é também? Minha, você pensava, exatamente, inglês, isso está acontecendo agora também, né, porque algumas você vezes... falando bem, a gente falando bem. Ok, né, falando ok. Tem esses, como é que você fala? Second World... Não, second class citizen. Eu tenho isso ainda, porque eu fico falando, pô, meu inglês... É a síndrome do second class citizen. Meu inglês nunca vai ficar bom o suficiente, tá ligado? Aí eu fico assim, agora eu tô passando isso pra mim agora. Como eu tenho... É bom ter pessoas que fazem a mentoria pra você tipo, largar certas correntes, né? Então, tem algumas oportunidades para virar gerente, né? Então, nunca pensei, tipo assim, tô maluco, eu gerente? Não, claro, tá louco. Sim, você não se vê, né? Tá louco, não me vejo. Aí, só que aí, a minha gerente, que era muito legal, foi minha amiga também, falou, pô, não, você consegue, com certeza, você tem todos os skills, você tem todos os pré-requisitos para você, pô, vai lá, cara, tem certeza mesmo? Aí, estamos trabalhando nisso, mas assim, para entrar na indústria que eu trabalhava no Brasil, era uma barreira absurda, entendeu? Então, é mais ou menos isso que você... Pego sempre isso. Pega todo dia. E principalmente o pessoal vai trabalhar em banco, né? Porque um dos primeiros trabalhos para você trabalhar em banco é customer service, né? Você tá ali, não tem mais teller como tinha antes, né? Mas você tá ali para servir o cliente. E aí as pessoas batem nisso porque é do inglês. Né? Então, assim, ou pessoas que vão... O banco geralmente tem 2, 3 etapas de entrevista. Aí as pessoas estacam na última, não conseguem ir adiante. E eu tive uma mentee refugee que ela, sabe, high-end, da onde ela veio, trabalhando finances and everything. Ela conseguiu um trabalho muito similar ao que ela tinha. Ela parou no inglês. Porque a base dela, que ela ia ter dentro do banco, ela teria que fazer reuniões e comunicações. E ninguém conseguiu entender a parte final. Então, assim, uma coisa que você tem que entender, nós moramos num país que fala inglês. E se você quer realmente conseguir chegar lá, você vai ter que ter um inglês que seja entendível. O mínimo que você pode fazer é um business English. E as pessoas não se dão conta. E elas não se dão conta que elas têm que falar inglês. Então, assim, quando eu fui trabalhar em pesquisa, eu tinha que ligar
para as pessoas e eu tinha que entrevistar pessoas. E eu sabia que eu precisava melhorar minha pronúncia. O que eu fiz? Eu fui para uma speech pathologist, uma fonoaudióloga. Eu disse, eu preciso aprender a pronunciar algumas palavras que eu não consigo, que a gente acha que está falando certo. É. E aí eu lembro que eu vim para casa com um homework de 2 páginas que a mulher me deu, todas as palavras com W e TH, de todas as formas que eu teria que falar. Aí eu cheguei, peguei meu filho na escola, estava dirigindo e disse, hoje o meu homework é aprender a falar TH. Ele olhou para mim e disse, finally. Então assim, porque a gente acha que está falando, por que a pessoa tem que franzir a testa quando está ouvindo a gente? E aquilo me irritava profundamente. Aí eu disse, bom, vamos resolver a situação. Eu quero ver as pessoas olhando para mim, entendendo. A única forma é se eu for resolver essa situação da pronúncia. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas ficam stack ali porque elas querem provar alguma coisa sem achar uma solução que dê a elas a liberdade de ir adiante. Mas nesse caso aí, nesse exemplo, a pessoa não sabia inglês mesmo. Mas não, ela tinha o inglês, mas a pronúncia dela não era clara. É porque ela chegou à terceira fase, a última fase da entrevista. Mas quando chegou lá, não, você precisa... E no caso da pessoa ter o inglês, ter tudo, mas a mentalidade dela tá bloqueada. Isso mesmo. Como é que é que... Aí você tem que ir lá atrás na função de... Aí a gente hipnotiza mesmo. Mas eu vou te dar um exemplo assim, ó. E principalmente quando a pessoa não tem claridade do que ela pode fazer. Né? Eu tô com uma cliente que ela é médica. Tá aqui há algum tempo. E foi fazer child care, leadership. Aí, quando eu peguei o resume dela, eu fui olhar, não consegui achar nada que ela me mostrasse, né? E quando a gente foi trabalhando no resume, quando eu perguntei para ela, o que você fez como médica? Ela era uma auditora de saúde ocupacional. Então, eu disse para ela, se você tivesse vindo para a Austrália e feito um Certificate for in Occupational Health and Safety with Leadership, hoje você era uma manager, ganhando pelo menos $150 mil. Tá vendo só? E o inglês, perfeito. E às vezes ou um mau assessoramento ali, ou uma falta de assessoramento, né? Mas aqui tem uma galera que vai te assessorar da melhor maneira. Se liga aí. Vai lá. A minha, a sua, a nossa agência de intercâmbio, a West One, é tão top que ela tem um até no nome. Inclusive você que está aí no Brasil e quer realizar o sonho do intercâmbio, entre em contato com a West One, vem para a Austrália, vem para Perth e realiza. E você que está aqui na Austrália, está insatisfeito com a sua agência de intercâmbio? Dá uma chance para a West One que eles vão resolver o seu problema rapidinho, valeu? Quer morar permanentemente na Austrália? A Bravo Migration vai te ajudar, não, Diegão? É isso aí, Ed. Com a Bravo, você vai ter o aconselhamento do tipo de visto ideal para você. Além disso, eles vão te ajudar montando estratégia, o plano para você chegar lá, e ainda vão te explicar todo o processo durante a aplicação do seu visto. E o melhor é que seguidor aqui na Austrália tem desconto. Com o cupom AQUI10 que você acessa no QR Code ou na nossa link na bio do Instagram, você vai ter esse desconto e vai pagar um preço baratinho. Então vem com a Bravo Migration, gente! Voltando, recadinho top, hein? Gostou? Vocês saberam. Digo, o que você tá achando dessa pautinha aqui de hoje? Cara, exatamente. Gente, olha só, é o seguinte. A gente tentou fazer uma novidade aqui. Geralmente quem faz as pautas é o nosso querido amigo Diegão. E as pautas são sensacionais. Você gosta. Mas hoje a gente tentou fazer um negócio diferente. A gente tentou usar a inteligência artificial. A gente tentou dar um braço a torcer. Experimento. E a gente acabou de entender que apesar disso aqui ajudar muito e vai ajudar muitas pessoas, o fator humano, os seres humanos não podem ser jogados fora. Porque aqui tá tudo que a gente precisa perguntar para cima. Só que não tem o toque humano, não tem aquele sentido, né? Não tem aquela ginga. Não tem aquela ginga, né? Não tem aquela coisa, a espontaneidade, né? Espontaneidade. Então, olha só, isso aqui, ó, vai ser só... Vai ficar aqui. E a gente vai usar... A gente está abordando de outras formas. Estamos abordando de outras formas. E você te falou que tinha uma opinião sobre isso, né? Você também tentou usar isso aí? Não, eu usei. Eu não tentei, eu usei. Usou? Vamos lá, eu não uso a palavra tentar. Só pra... entendi. Ou você faz ou você não faz. É Nike, do it, baby. Boa. Cara, just do it. Caraca, vamos incorporar isso aí na nossa vida também. Então, o que acontece? Eu fui lá porque, como Career Development Practitioner, que é
a pessoa que trabalha com carreira, a gente recebeu todas as informações que as escolas vão começar a usar o GPT, o ChatGPT nas escolas. Isso não é o trabalho do governo? Não, em qualquer pessoa que trabalha com carreira, porque a carreira, carreira é uma aconselhador de carreira, um coach de carreira, ele tem que ter uma formação nisso. Tá? Não pode qualquer um chegar e virar coach. Não. A gente tem uma regulamentação para isso, então você tem que fazer uma faculdade para isso. Tá? Então, o que acontece? A gente recebeu toda a informação da nossa associação, dizendo agora vai ser lançado, vai ser parte do currículo das escolas, da universidade. Então, mandaram para a gente todas as linhas de testes, para que nós pudéssemos testar. Eu não trabalho com escola, eu trabalho com indivíduos transitando no mundo. E aí eu fui testar com carreira. E eu testei e eu falei... merda, né? Não deu certo, porque assim, não, acontece o seguinte, o que vem quando você tem um material, ele te dá uma palavra, alguma coisa, um título, ele te dá a introdução, ele te dá bullet points e ele te dá uma finalização, certo? Então, eu fiz isso várias vezes, acho que eu fiz umas 15 vezes, para chegar ao ponto de olhar e dizer assim, o que vai ser dessas crianças agora? Porque o professor vai perder a identidade de professor, porque a criança vai apertar uma tecla e dizer assim, isso aqui sabe mais que você, vai para casa. Então, essa organização, ela vai mudar soon. Porque, e outra coisa, essas crianças não vão ter mais a habilidade de escolha. Elas vão perder a habilidade de como se faz uma escolha, porque tudo é num botão. E isso me preocupa bastante, porque essa desconexão está começando muito cedo. Né? E outra coisa na época que eu fazia doutorado, meu Deus do céu, plagiarismo, né? Agora apertava em tudo pronto. Quem é que vai controlar o plagiarismo agora? Da onde que vem isso? Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa, mas que está limitando o nosso lado cognitivo. Está robotizando os seres humanos. Totalmente. Então, ao invés da gente usar os robôs, né, inteligência artificial para o nosso benefício, eles vão acabar usando a gente, né, de uma maneira filosófica. A não ser que seja feito seja aprimorado e aí venha de uma forma que não é teoricamente essa, né? Não, é uma ferramenta ainda que poderia ser usada como um jogo de ping-pong, vai e volta. Mas, por enquanto, é só um press. E uma parada que, tipo assim, pra gente aqui que tá criando conteúdo ali no Instagram, um exemplo, né? Às vezes, porra, eu gosto, eu acho que é uma parada que eu desenvolvi com o passar do tempo de falar assim, vou fazer um textinho pra falar sobre tal coisa aqui rapidinho, 5 minutos. Aí montar o negócio, tá ligado? E aí, com uma parada dessa aqui, você acaba acostumando o teu cérebro a ficar preguiçoso, você não consegue mais decidir nada, porque tudo você tem que pedir uma ajudinha. E a gente não quer pensar, né? O cérebro não quer pensar, né? Não. Quer arrumar macete. Vamos ali pra praia. Ter cuidado para não se emburrar. Exatamente. Isso mesmo. A minha preocupação é só essa, né? De uso, como é que ele vai ser feito daqui pra frente. Ó, eu tô achando uma coisa aqui, ó. A gente tem... antes disso, deixa eu fazer uma perguntinha para você aqui. A gente imagina, muita gente deve estar acompanhando, deve estar imaginando que você trabalha em grande parte ou praticamente somente com brasileiros. Como é que é um pouquinho, como é que se dá, assim, é bem variado, tem uma nacionalidade que a gente às vezes nem imagina e procura muito você, como é que é? Eu também tenho curiosidade de saber do perfil de outras nacionalidades também, se os problemas são os mesmos. Todos. Mesmos. Mesmos. São universais. Por incrível que pareça, meus clientes são minoria brasileiros. Por que você acha isso? Tem muitas teorias para isso. Não, uma das questões é que quando eu fui trabalhar no Caleidoscópio, era uma das coisas que me chocou bastante, porque deixa eu contar um pouquinho da história, né? Que vocês talvez não saibam, mas a Brasil WA nasceu na cozinha da minha casa. Você que é fundadora do Brasil WA? Eu sou cofundadora do Brasil WA. Entendi. Então, eu fui presidente da associação até 2015. E uma das minhas teorias é de que uma associação étnica ela é ótima para suporte quando as pessoas precisam, mas também é um risco para que as pessoas não tenham sucesso num país diferente.
Porque se a pessoa chega lá e se encontra... logicamente, você chega num país novo, você quer encontrar pessoas que falam a mesma coisa que você quer resolver situações que você não sabe como resolver. Ótimo, essa é a função. Mas a partir do momento em que você se conecta com uma pessoa que não tem sucesso, ela vai trazer você pro não ter sucesso. E aí você vai ver a Austrália pelos olhos da pessoa e não pelos seus. E aí essa é uma coisa que realmente pega. Não sei se você já tiver esse tipo de experiência. Você vai se basear na experiência dos outros, né? Isso mesmo. Enquanto poderia ser diferente. Né? Então, quando eu fui trabalhar para a Caleidoscópio, a gente não tinha nenhum brasileiro nos primeiros 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Se você pudesse falar um pouquinho do Brasil WA, o que é, e da Caleidoscópio, só para a galera ficar A Brasil se situar. WA é a Associação de Brasileiros em Western Australia, uma representação da comunidade. E o Caleidoscópio é um programa do governo para ajudar imigrantes a reconectar e que acabou. Acabou? Acabou. Agora eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. É. Porque como era de fundos, né, do governo, então os fundos acabam. E eles aplicaram, mas ainda não conseguiram nada ainda. E se tiver por pouco tempo, não é por muito tempo. E dentre outros serviços da Brasil WA, é questão da eleição, né, votação é organizado pela Brasil WA. A parte cultural, de suporte, é isso aí. Também se quiser tirar o passaporte, né? Isso mesmo, de consulado itinerante. Consulado tudo itinerante. mais. Então, tem uma função, digamos assim, civil e tem uma função cultural também. Então, a gente trabalhou para isso, a gente criou uma constituição, foi tudo feito certinho, tarará, e foi muito legal. Então, dá pra gente todo ano uma excelente festa junina que envolve toda a comunidade de Perth, né? E olha que trabalhei muito, eu acredito que eu fiz, antes da associação, eu fiz 2 festas juninas praticamente sozinho no Clube Português. Que eu cozinhava, arrumava, vendia ingressos, batia em todas as frentes. Show demais. Então, assim, minha função como comunidade vem de muito tempo, né? E quando eu entrei no Caleidoscópio, a gente não tinha muito mais indiano, iraniano, butanês, chinês, o que você puder imaginar. Aí eu comecei a fazer propaganda do Caleidoscópio nas comunidades brasileiras, do Facebook, mesmo no WhatsApp, que tem mais de profissionais. Mas demorou horrores para vir, tá? Então, assim, nós tínhamos indianos, top, iranianos, butanês, todo mundo brasileiro, orders. Né? Era aquela coisa que nem um censo da ABS, orders, que agora a gente virou alguma coisa. Aí o que acontece? Eu fui trazendo pessoas. Quando a gente terminou o Caleidoscópio, o Brasil estava em 3º lugar. O primeiro indiano, segundo colombianos, 3º eu comecei a fazer muita propaganda para os latinos. Então, a maioria muito latino, muito colombiano, muito argentino, muito chileno, muito peruano. E aqui tem muito colombiano, né? Muito colombiano. Então, assim, aí os brasileiros começaram a vir. E, inclusive, achar mentores também. Tive 3 mentores brasileiros que vieram, que fui convidá-los para vir. Então, trazendo a comunidade, né? Então, hoje, assim, eu tenho clientes brasileiros, sim, tenho. Mas não é a minha maioria. Eu trabalho com clientes de todo lugar do mundo. Inclusive os que estão fora da Austrália. E é só imigrante também, né? Se tiver algum australiano que está perdido aí, não... Não, eu mando minhas colegas. Eu só trabalho com imigrantes. A minha função é imigrantes, refugiados e expatriados. É o que eu trabalho. E você pega, assim, europeu? Aquilo lá que você falou da diferença, assim, né? Você vai falar por exemplo, um europeu. Você também atende? E aí essa questão do... Desculpa, Second class. Citizen. Também tem com eles? Tem. É mesmo? Porque quando você vem, é uma segunda... Assim, eu sou bom, eu sou da Europa, e eles não me valorizam aqui, tá? Então, eu vou te dar um exemplo em casa. Marido americano. 25 anos de experiência no ramo dele. Aí, ele chega aqui, procura emprego. O que ele foi fazer? 1 ano lavando janela. Ele fala inglês, ele é americano. Por que ele não conseguiu trabalho? Uma, porque o field dele é extremamente exclusivo, né, digamos assim, very niched. Segundo, porque ele aplicou e não conseguiu. Qual foi a aplicação dele? Ele botou um currículo que era americano, não Australian Standard. Right? Então, ele teve que esperar outro round para abrir de novo para aplicar. Mas não conseguiu a vaga.
Ele foi trabalhar numa outra vaga por 1 ano, até a outra vaga abrir e ele entender como funcionava a situação. Conseguiu um emprego. E é uma coisa que imigrante pensa. Eu só preciso de uma oportunidade de ter um emprego na minha área e tudo vai ser resolvido. Mito. Um mito. Porque o que vem depois, quando você pega aquele emprego, é o que acontece na sua vida. Então, já tive vários casos de mentis que pegaram, ou de clientes que pegaram emprego. É que preciso de um emprego. Não é um emprego que vai salvar a sua vida. Ele pode tornar a sua vida ainda pior. E aí, ele teve muito problema, porque nos Estados Unidos ele gerenciava 17 pessoas. Aqui ele gerenciava 4. Ele disse, eu nunca tive tanto problema na minha vida gerenciando 4 pessoas quanto eu tive gerenciando 17. Porque a cultura é diferente. E para você ser um gerente, as pessoas não se dão conta. Você tem que saber liability. Como é que você manda uma pessoa embora? Você sabe como você manda uma pessoa embora na Austrália? Você sabe os direitos que a pessoa tem? Então, assim, todo mundo quer ser gerente, mas ninguém quer entender como é que tem por trás das entrelinhas. Então, ele chegava em casa, assim, arrasado. Arrasado. E aí foi quando eu dei conta que tinha muita coisa além do trabalho que tinha que ser resolvida. Vai para minha colega. Não tem como eu tratar alguém com quem eu vivo num relacionamento. A minha colega foi e eu trabalhava de coach de lado. Eu não fazia terapia, ele fez terapia com outra pessoa. Para resolver issues que ele estava enfrentando. Né? Então, a questão é, hoje em dia, ele agora na posição que ele sempre trabalhou. Mas agora ele está confortável com isso. Mas antes era, eu sou americano, as pessoas não gostam de mim. Entendi. Sabe? Você encontra outros problemas, né? Caraca, Outros problemas. É bizarro, né, cara? Não. É um exemplo na minha empresa, a minha gerente era africana. E aí, cara, latinos, africanos são bem assim, calientes, né? Yes. A gente é bem pra frente, assim, enquanto alguns australianos ou ingleses são um pouco mais contidos, né? Então, o jeito que ela falava nas reuniões, ela recebia o feedback de que ela tava... Parecia que ela tava brigando com as pessoas, entendeu? Ainda mais que eles falam alto, né? Entendeu? Aí o pessoal dava esse feedback pra ela. Pô, parece que você tá brigando, você não tá com raiva, você tem que se conter. Aí tem esse dilema, né? Porque, por que eu vou me conter? Sou eu, pô, tá ligado? Mas acontece que no caso... Você tá na Austrália, entendi. É a cultura dela que quando... Vamos entender, na África tem aquela coisa da hierarquia muito forte. Ninguém... rebate o que você falou, né? Então, o chefe é o chefe. E as pessoas aqui, elas não querem você gritando. Podemos conversar, né? Então, é uma diferença muito, muito grande. E é você não deixar de quem você é. É você aprender um novo skill. Isso. Tem que ter um balance também, né? Porque não quer dizer que ela tava brigando. É uma só maneira de falar, o tom, assim, de falar, expansivo, não sei o quê. E ela melhorou muito, mas teve problema até comigo, entendeu? O jeito que ela fala, assim, achava que... Entendeu? Então, de repente, então, de repente, o pessoal que tava dando lá a avaliação... Não, faz todo sentido. Não, exatamente. Isso mesmo. Então, mas assim, tem como você treinar uma pessoa para que ela consiga entender a cultura e ela consiga se adaptar, criando, desenvolvendo melhores skills. E lá dentro tem até uns programas que falam assim, entendendo diferentes culturas. Isso mesmo. Entendeu? Porque isso aí é muito válido. Porque o julgamento vem na hora. Pô, ainda mais aqui, cara. Tem que ter, porque é tanta cultura diferente, né? Você trabalhando juntos, tem que ter alguma maneira, alguma reunião, algum programa que fala, pô, gente, é assim, não fica chateado com essa pessoa assim, porque de repente é o background cultural dela e tal. E normalmente, quando eu dou meus workshops de networking e Australian Workplace Culture, é o que eu mais enfatizo. Não tem nada que é certo no seu país, que é errado aqui, que é certo aqui, que é errado lá. É diferente. É só isso. Quando você entende que é diferente, você começa a apreciar a diferença, pronto. Então, assim, futebol, a gente fala futebol. Eles falam do Aussie Rules, você não entende. Como é que você pode querer que uma pessoa vá conversar com você com uma coisa que você não entende? Simples. Pede para ela te ensinar. Você adora quando alguém vem para você, ei, me explica alguma coisa aqui. Todo mundo gosta de ensinar. Então a pessoa, eu não entendo, olha, eu não sei nada do Aussie Rules. Como é que funciona? A pessoa vai parar e vai te ensinar. E aí começa uma conexão.
Ao invés de só deixar lá, falar, nem me interessa aí, vou deixar pra lá. Essa bola é verdade, pô. A pessoa, exatamente, é isso aí. Quando a pessoa vem e te pergunta alguma coisa do Brasil, da tua cidade, como é que era tal situação lá. Pô, agora estamos em época de carnaval aí recente, né? O pessoal pergunta pra gente, pô, mas como é que é verdade mesmo que tem isso aqui lá, public holiday, não sei o que e tudo mais? É verdade, vai sentir, vai começar uma conexão ali com eles, né? Começa a conexão. Então, as pessoas, uma das coisas que eu adoro ensinar é como construir networking onde você vai, entendeu? Como você desenvolve seu network sendo você mesmo. Mas você tem que ter um chapeuzinho de que eu não sei tudo. Eu quero aprender mais. Sapatos da humildade. Isso mesmo. Vamos chamar a galerinha aí, tem bastante pergunta boa. Quer mandar mais alguma coisa? Vamos. Ah, tá legal o papo, né? Tá legal. Tá bom. Agora eu fico aqui até a hora que você quiser, filho. Não, a gente vai começar as perguntinhas com certeza. Agora, a questão, assim, você falou do currículo americano, currículo australiano. Você tem umas características que são bem presentes no brasileiro que não tem no australiano, que a galera erra pra caramba? Boa. De resumir? Of course, mente, é completamente diferente. Tem algumas principais, assim, que saltam os olhos, assim? Olha, primeiro, o brasileiro não sabe se vender, né? Então, o nosso processo de recrutamento é diferente no Brasil. É diferente do daqui. Então, aqui, quando você chega, se você vai trabalhar para o governo, você tem selection criteria. Que diabo é isso? Né? Como é que você se vende sem overselling? Então, como é que você mostra os seus skills? No Brasil, a gente não tem. Cover letter. Como é que você vai se apresentar? Você vai lá na entrevista, aperta a mão da pessoa e você se apresenta. É só um currículo. Aqui não. Um currículo, você tem que mostrar... As pessoas geralmente vêm, eu trabalhei nisso, trabalhei naquilo, e assim, tudo fora de padrão em termos de data, em termos de o que é a empresa, né? Então, tem toda uma padronização de o seu job title, qual é o nome da empresa, quanto tempo você trabalhou lá, e aí você descreve o que você fazia, o que a empresa queria que você fazia, e o que você fez extra para achievements. Para você mostrar que você vai além para conseguir resultado. Então, é nessa hora de se vender que as pessoas morrem. Porque elas não sabem. Elas não sabem quantificar. E aqui, não num currículo aqui nos Estados Unidos, você precisa de quantificar. E não necessariamente em dinheiro. Mas você precisa quantificar o que você fez e o resultado que você trouxe para a organização. É interessante, eu peguei uma engenheira de mecânica. E inglês, maravilhoso, pronto para entrar no mercado, mas só batendo na trave. A gente fez 3 sessões, praticamente, e ela teve 2 entrevistas. Tá vendo? Então, às vezes, se a pessoa está muito tempo procurando, não acha alguma coisa, precisa ali, de repente é uma coisa fácil, né? Detalhe. Não, ela teve 2 entrevistas e o job offer. Então, tá vendo? E aí, depois que ela recebeu o contrato que assinou, mais 2 empresas chamaram ela. Então, é isso, é o clique, né, a chavinha ali, que é alguma coisinha mesmo. Ela mudou do batendo na trave para depois falar, não, já arrumei. Tá ligado? Isso mesmo. E a questão é que, e ela me disse isso, assim, eu não sabia como fazer isso. Né? Então, até inclusive, ela recebeu do próprio recruiter lá uma mensagem, e de um amigo dela também que ajudou ela indicou ela para alguém, que disse assim, com o currículo que você tem, você nem precisa ir para uma entrevista. Porque o currículo fala. Sim. Então, é como você coloca a sua informação ali. Então, as pessoas querem colocar onde ela mora, quer contar do vizinho. Não, currículo são 2 páginas e é isso. E você tem que deixar a pessoa curiosa para saber mais sobre você. Dicas preciosíssimas. Show de bola, cara. Vamos ver o que a galerinha tem pra... Papo gostoso, hein? Bom. A gente vai falar, depois fazer de repente, o SEMA 2. Tipo zero. Exatamente. Porque é bom falar de carreira, né? Sempre ajudar aí a galera a se reencontrar, né? Até porque, tu tá passando por isso, eu já passei. O que você tá passando agora, meu bem? Não, no meu caso, assim, acho que não chega. Mesmo cenário que eu. Mas ele gosta. Teve uma época que você adorava ser chefe, O meu é mais aquela questão, assim, de ansiedade com relação ao visto, entendeu? Você já pegou seu visto? Não, ainda. Tô na espera, entendeu? Aí você fica ali levando a tua carreira junto com aquela questão de, tipo assim, nossa, eu queria só ficar tranquilo com relação a isso e tal. Tem situações, mas a gente vai falar isso depois, em relação... Qual é a forma mais
saudável para você realmente seguir a carreira que você quer e ter um visto. Aí, bacana. Deixou no Quer saber mais? Arrasta pra cima. Gente, muito obrigado aí. Muitas perguntas em um tempo recorde. Então a galera tá muito interessada. Eu botei lá, cara, vou agradecer a galera aqui. Pô, eu vou fazer, inclusive, eu já fiz, né? Vou fazer um stories aqui daqui a pouco lá no nosso Instagram pra agradecer, porque eu falei, galera, vamos ter entrevistinha hoje. 5 perguntinhas aí só pra dar, que a gente bota sempre 5, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu olhei de novo, já tinha passado já. Porra, valeu, gente. Isso é muito fera. Obrigada. Manda pra mim essas perguntas que eu vou responder também. Tá aqui, ó. Não, vou mandar aqui agora. Tá na tela aqui, Não, ó. todas elas? Porra. Eu quero todas elas. Beleza. A gente pode fazer umas 6 hoje. E aí? Vamos ver. Vai lá, Gabriel. Fly Rodrigo. Qual a dificuldade de entrar no mundo corporativo com visto de estudante? Julho de 2023, 48 horas de trabalho. A nova restrição que vem aí. Porque agora vai voltar o que era antes. Sim. Então, o que acontece é o seguinte, aqui é o trick. Depends of o que você chama de corporativo aqui, meu querido. Empresas grandes, como BHP, Rio Tinto, elas querem que você tenha um visto permanente. Principalmente se a sua função é uma função mais alta. Né? O corporativo pode ser menor, pode ser um small business. Você pode trabalhar as horas que você tem como estudante e depende de quanto tempo você ainda tem nesse visto de estudante. Sim. Né? Até então, quando assim, vai o visto, né? Porque você vem para um estudante e você está há 6 meses de completar os seus estudos. Depois disso, a gente sabe que tem um processo para o Graduate Visa, que são 3 anos. Aí você pode trabalhar full time. Mas isso tem que estar bem claro. Então, a oportunidade de trabalhar no corporativo depende. Depende da posição que você quer, a empresa que você quer e quanto tempo tem a duração do seu visto ainda. E essa questão do Graduate Visa aí que você falou é importante, cara, porque ele abre um novo leque assim, de opções, né? Porque muita gente antigamente tinha como objetivo, claro, ali, o foco no sponsor. Aí você ficava preso numa empresa ali. São 3 anos agora. Né? Então, e a outra coisa é que o Corporate Visa também, o Graduate Visa, antes eram 2 anos e você tinha que trabalhar no seu campo de trabalho. Hoje não é mais atrelado a isso. Caraca, é mesmo? Com o Covid, eles mudaram um pouco. Talvez volte ao que era antes, até porque eles abriram isso, mas você pode trabalhar numa related field. Show. Bom demais. Vamos lá, Gabrielzinho. Próxima pergunta. Vai você aí. Perguntinha da Manu. Vou falar Manu. Grande Manu. Manu, que já mandou perguntinha pra gente aqui, tá participando sempre com a gente. Ela quer saber de você, ó. Conselho para encontrar nova carreira que combine com o cliente e ajude na futura residência permanente. Olha, Manu, isso aí é para sentar e conversar, meu bem. Se a gente não responde assim... Porque isso aí, ó, encontrar uma nova carreira, isso aí é muito trabalho interno. E a necessidade de ter um novo visto atrelado a isso, você vai ter que... Até porque você vai fazer aquele processo do início do nosso podcast. Aí você vai encontrar a carreira que, de repente... Né, você não tá na lista. E não tá na lista. Aí tu vai, não tem como, né? Tem como direcionar. Tem uma direção diferente aí. Tem uma coisa que você pode usar. Então tem um tipo de approach que pode ser utilizado. Tem um tipo de approach que pode ser utilizado. Entendi. Então, Instagram da SEMA tá aqui na descrição. Não, daqui a pouco. Fica aí. Na descrição tá. Vai aparecer na tela. Manda aquele direct. Mais uma perguntinha então, Gabrielando. Galera tá com fome. Casal longboard, um abraço pra eles aí. Muito bem. Na verdade, eles aí fazem lá Rio Jeans comigo e com o Gabrielino. Né? Conheci ela essa semana, foi muito legal encontrar você. E foram eles que... A Rose, né? A Rose. E foram eles que fez o meio campo aí pra gente chamar a SEMA, que, muito obrigado aí mais uma vez, Lani. Né? Foi ele que me passou os dados todos, porque como eu falei, né, pra ela, a gente já tinha recebido a indicação dela, mas aí, nunca, tá bom, cadê eu?
telefone aí, Instagram, não sei o quê. Ele não, ele mandou tudo lá. Aí, ó. Aqui, ó, currículo aqui na tela, pra você. Aí eu só entrei lá e mandei uma mensagem. Ele falou assim, pô, marca um café com ela. Eu falei, pô, vou mandar uma mensagem e trocar. Ela já foi mó receptiva já. E sei. tá rolando aqui, ó. A questão do Elani é pouco tempo. Ele vai estar no caminho dele ali. Aí ela é. Então, assim, casal ao longboard. Deixa eu só falar aqui pra galera do Spotify. Você que está escutando a gente no Spotify, no Deezer, vem aqui no YouTube, dá um view pra gente e vê a nossa carinha. E minha camisa aqui tá top. Tá bonita, tá bonita. É engraçado que os dois últimos finais de semana eu postei sobre esportes na água relacionado a imigrantes. E até eu taguei o Elani uma em que mostra os skills de um surfista comparado com um imigrante procurando emprego. E o outro que eu fiz foi porque semana passada no domingo eu estava caminhando na praia e estava acontecendo o evento do Life Save Clubs, right? Life Saving Australia, e mostrando que esse é um tipo de atividade que o imigrante pode começar a participar e começar a entender a cultura. E é uma cultura linda de ajudar as pessoas, a salvar pessoas. E você vai aprender skills que vão pro resto da vida. E você vai lá e é de graça. Tá vendo só? Muito bacana. Então, como criar essa rede network aí na Austrália? Beleza. O casal longboard pergunta... já falou. Como criar uma rede de network na Austrália e estar envolvido nos principais eventos? Essa é a pergunta. Uma dessas é você primeiro procurar coisas que te agradam. Você não vai para um lugar para não ser genuíno. Então, se você gosta de surf, se você gosta de pintar, tem condições de você procurar no Googlezinho lá onde tem eventos. E começar a ir, né? E começar a participar. Agora, não é chegar lá, pegar o querido, que eu chamo de Angel Evil, e começar a se sentir ocupado. Eu estou ocupado. Não, você tem que fazer, tem todo um processo de você conectar com pessoas e começar a criar essa rede de apoio para você que você não tem, com coisas que você gosta de fazer, que as pessoas odeiam para network. Tem um site, o Meetup, que é o... É o Meetup. Tem que você faz lá por tema, né? Você pode puxar cabelo, você pode pintar a orelha, tem de tudo lá, você encontra tudo. Você vai no Meetup lá, você gosta de... porque eu participei uma vez... Qualquer tema. Qualquer tema que você colocar. Longboard, o casal longboard. Ele vai lá, a gente vai se reunir uma vez por semana, né? O que foi? Nada. Tá aqui, cara. Vai lá, pô. Como fazer um tupetinho bacana, assim, cabelinho desse. Ok? Aí deu um rabinho de cavalo. Não. Ok. Que isso, cara. É por isso que você quis saber, pai. É por isso que eu falei nada. Mas vocês dois têm topetinho bonitinho. Saco, daqui a pouco a Belina vai estar também. Aí, tá crescendo. Mas então, você vai no Meetup, escolhe lá o tema que você quer e você já pode fazer umas reuniões, chamar a galera. Se você quiser criar uma reunião, você faz. E principalmente para pessoas que falam inglês como segunda língua, tem vários. O erro é ir só para local onde tem brasileiro. Ótimo, você vai... Não precisa deixar de ir, mas você precisa priorizar fora da sua comunidade. Se você quiser se dar bem na carreira que você deseja e ser feliz, então tem tem todo o passo a passo, esse é um dos passos, né? Sair da zona de conforto e só ficar com o brasileiro. E uma das perguntas que eu geralmente recebo quando eu rodo o networking event é a pessoa perguntar assim, eu posso falar que eu estou procurando emprego? Não, é a última coisa que você vai falar que está procurando emprego. Você tem que mostrar que você é bom. Quem você é. Porque aí a pessoa se interessa por você. Você está trabalhando? Não, por acaso eu estou procurando emprego. Caraca. Entendeu? E teoricamente é o que a pessoa já vão de cara, não? Estou procurando emprego. Eu tô aqui para procurar emprego. O problema disso é que se você sai abrindo o jogo assim, se vier é porque o emprego deve ser uma bomba e ninguém quer pegar. Estão desesperados. Verdade. Porque eu lembro que pra mim foi assim, eu falei que precisava. No final das contas foi muito bom, né, a experiência, né? Mas o pagamento era bem baixo, entendeu? Era condições insalubres. Mentira, não é insalubre. Alguém? Filomiro. Não, comigo era top, comigo era outra coisa. Lá no Fastério, Fala um pouco. Acabou, pô, faliu. Acabou? Agora pode falar, right?
Valeu, pô. Mas assim, foi muito bom. Foi onde eu comecei minha vida na cozinha, né? Mas, porra, era até 4 horas da manhã e não tinha pênalti. Penalty rate, nada. Então foi isso. Quando eu falei, eu quero um emprego. Minha amiga Eliane, de novo aí, muito tempo não apareceu aqui no programa. Eliane já tá aqui de novo aqui com a gente. Foi ela, tem um aqui pra você. Vai ali com a gente ali no jantarzinho, conhece lá a gerente, você se apresenta. Aí foi assim, né? Mas o emprego não era lá grande coisa. É que nem a metáfora de dizer, eu quero ter muita, botar um gol, né? Eu quero muito dinheiro. Eu quero trabalhar com muito dinheiro. O homem vai lá e arruma um lugar no cassino. Você vai trabalhar. Lá no cassino. Exatamente. Você tá cercado de dinheiro, meu bem. Então você tem que ser mais claro, entendeu? Com o que você vai dizer. Boa. Irado. Vamos lá, Gabriel. Mais uma aí pra gente. Mais uma perguntinha? Olha quem tá aí. Olha aí. Tomazeira 89MS. Nosso querido Tomazeira já esteve aqui no podcast. Sempre participações ali incisivas. Esse menino tem futuro. Esse tem futuro. Uma boa tá indicação. Aqui na Austrália ou tá fora? Tá aqui. Uma boa indicação vale mais que um inglês bom? Ninguém vai te indicar se não tem um inglês bom, meu bem. Eu sinto muito. Assim, a pessoa pode ter até a vontade de te indicar porque ela vê, mas se você não tiver inglês, ela te indica, você vai bater na parede de volta. Tiro na água. Boa. Mais uma, Gabriel? É isso. 5 perguntinhas. Pode ser? E até porque quando as pessoas me pedem, mas você tem alguém assim? A primeira coisa que eu penso, o que é que você precisa? Tem que fazer comunicação, tem que atender telefone. O que não tem inglês já vai ficando. Então a indicação depende de você saber se comunicar. Até porque se você indica um cara lá e o cara é bagre... Não, ele tem mais, é o seu nome, né? É o seu nome, exatamente. Então você nunca indica. Networking é isso, você não vai indicar alguém para outra pessoa porque ela leva o teu nome. Exatamente. Fala, Gabriel. Meu anzinho. Anzinho, ele tá fazendo filtro. Gente, eu queria falar uma coisa aqui. Que esse menino Gabrielino, ele é muito legal. Ele é muito bom. Ele faz tudo. É nosso anjinho. Olha, Gabrielino, com a Camila, já teve algum caso que o cliente mudou totalmente de área e teve sucesso? Eu. E aí, sim, Camila, sim. Isso acontece normalmente quando a pessoa encontra genuinamente os seus valores. Boa. Inclusive, depende do que é o sucesso no caso, né? Se você tem que definir o que é sucesso. Exatamente. Se você falar no teu caso, você mudou de área para conseguir o visto, missão cumprida. Agora, depois do visto é que vem, né? Então, você tem assim pessoas que conseguem o visto, porque isso aconteceu comigo, né? Aí se perdeu totalmente. Foi lá pro fundo do buraco. Eu não fui pro fundo do buraco, não. Porque né? Mas eu fiquei mal. Sabe quando você... Perdido, né? Isso acontecia muito quando eu não entendia ainda a função de você montar um goal. Então você se sente muito excited para alcançar aquele goal. Aí você coloca toda a energia para alcançar aquele goal. Aí você consegue aquele goal e aí, o que é que vem agora? Né? Aconteceu comigo, eu queria muito a residência permanente. Chegou a residência permanente, quer dizer que eu nunca mais vou viajar, nunca mais vou sair daqui. Eu fiquei mal. Né? Então, assim, você tem que saber o que vem depois daquele goal. Se você não sabe, aí você se perde. É quando você cai. Perde o propósito, né, propósito. Porque até então, a ideia de fazer o que você estava fazendo era para ter o goal. Mas não era a sua intenção ficar ali. Mas cadê o próximo passo? Faltou a perna aí, né? Tipo, ficou capenga nessa situação, né? Mas... Tamo aí, tamo aqui. Olha essa próxima meu vizinho, perguntinha aí, ó. Olha, vamos entrar nisso aí, hein? É o meu vizinho. Vizinho? Olha, manda tu aí. Vamos perguntar. Oi, Gabriel. Essa daí? Essa é a... Último comentário, não é pergunta, é um comentário, né? Último comentário, tá bom. Então, beleza. Porque a gente tinha que fechar com chave de ouro, né? É a pergunta, vou falar certo? É o Rafael Baldassi. É o Rafael, né? Rafael, seu vizinho aí. Meu vizinho. Mandando aqui, ó. Essa aí é uma lenda, sabe tudo. Aí você fala, a gente sabe, a gente convidou, ela deu aula aqui, né? Mas não, ele fala assim, ó. Precisa fazer um sobre barbecue com ela também. Que é isso aí de barbecue? Fala pra dizer isso aí. Deixa eu dizer que eu amo o Rafael, amo a Aline e a Melissa. O Rafael está comigo há muito tempo. Quando nós montamos a Brasil WA, ele veio como voluntário, ele trabalhou com a gente. E ele é o responsável pelos meus logos. Até bom. Ele que deu a cara ali pro ele que deu a cara, ele deu a identidade, né? Eu só falei pra ele, eu preciso disso, e ele foi lá e
Boa. Os show. 3 logos que eu tenho. Ele então é designer. Ele é um homem de marketing. De Ele é um marketing, homem boa. que sabe tudo. Boa, boa. E você deve ter feito um churrasquinho pra ele que ele... Topzera. que ficou na memória. O cara falou, pô... Não, comentar segundo ele, quando ele caminha com os cachorros lá ao redor de casa, eles sabem que eu tô fazendo churrasco e tem um cheirinho. Porra, aquele cheirinho de churrasco. O que Nossa, aconteceu com o churrasco foi assim, eu falo muito de trabalhar, de a pessoa se matar, tarará. Eu sou workaholic, tá? Então, quando eu estava trabalhando no Caleidoscópio, o nosso time era muito pequeno. E eu era responsável por uma gama de resultados que o Caleidoscópio tinha que alcançar. E eu criei muita coisa para o Caleidoscópio que só eu podia fazer. Então, eles tinham noção de que se eu saísse, morria. E eu fazia muita coisa after hours, que eram os eventos com os imigrantes, dava aula, cursos. E eu acumulei 500 horas em 4 anos. E ele falou assim, você virou uma liability, você nunca tirou férias. Porque as férias que eu tinha eram sempre de final de ano, de feriado. E aí, como eu trabalhava 4 vezes por semana, né, 4 dias por semana, então para mim era pequeno. E aí, ele disse, nós vamos ter que fazer um acordo. Você não pode deixar de trabalhar, porque senão tudo acaba. Que tal se você trabalhar menos horas e você continua ganhando a mesma coisa, mas você trabalha menos horas, né? Tá bom. Aí eu saí de lá puxando meus cabelos. Como que eu vou trabalhar menos horas? Eu fiquei irritadíssima com aquilo. E também calhou de uma situação na minha vida em que eu tinha parado de fazer barbecue, porque eu sempre gostei, que é uma história que a gente pode contar sobre homem e mulher, relacionamento, de ver a mulher como a mulher não é capaz. Era assim que eu era vista, né? Então, capaz de fazer um barbecue. Então, eu tive toda uma parte de você não pode, não é isso não é pra mulher. Aqui é isso? Brasil. Então, quando teve a parte de separação e tudo mais, eu parei de fazer barbecue porque era uma coisa que era casal. E o meu marido atual, ele dizia assim, por que toda vez que a gente vai pra um barbecue, você acaba fazendo barbecue dos outros? Ele ficava... Foi porque eu gosto. E tínhamos reformado quintal e não tinha lugar para barbecue. Não vou fazer mais barbecue. Não quero mais fazer barbecue. Aí, um outro amigo de Haiti me convidou para um barbecue, Australian Day. Aí a gente conversando assim, que tal se a gente começar a ensinar as pessoas a fazer barbecue no quintal, né? Um dia você faz na sua casa, um dia eu faço no meu, e uma vez por semana a gente se encontra e a gente dá uma aula de barbecue. Tá, Sema, legal. Aí eu fui para casa, montei tudo, fiz até um logo, botei lá, mandei para ele. 2 dias depois ele disse assim, não vou poder fazer. Aí eu disse, não é possível, 2 coisas ao mesmo tempo. Que isso? Eu falei, tá bom. Eu vou fazer barbecue agora todo dia. Por 365 dias. Caraca! Já barbecue. E aí veio um outro ponto que era, eu ensino as pessoas a alcançarem goals, a terem achievements. E eu vou provar agora, por A mais B, que é possível. Só que eu tinha uma viagem para a Europa no meio do ano. Choveu pra caramba por lá. Como é que eu vou fazer barbecue? Na rua, né? E meu filho mora num apartamento pequenininho com a namorada dele. E nós compramos uma churrasqueira elétrica e eu comecei a fazer churrasco, quase incendiei o prédio todo. Aí eu falei, não, vamos embora pra Espanha, porque lá tava fácil na praia. Tempo bom. Só que quando a gente foi pra Bruxelas, gente, eu preciso de água. Vai, tá de boa. Pegar a galera. E aí, mais quando Bonitinho. Bonitinho. Quando eu fui para Roterdã, que eu não tinha como fazer, e também fui para Bruxelas, o que eu fiz? Eu disse, bom, eu tenho que fazer churrasco, mas eu não tenho onde. Procurei todas as churrascarias que eu podia encontrar. Fui lá e disse, vamos jantar nessa aqui hoje. Cheguei lá e disse, escuta só, eu tenho um challenge. Eu pago uma conta, mas eu quero usar a tua churrasqueira. Pode? Caraca! Valeu, Gabriel. Eu consegui fazer churrasco em 3 restaurantes diferentes, só que um deles falou pra mim assim... Quer um emprego? Quer emprego? Não, em troca ele falou assim, eu tô com staff faltando, você vai ter que servir. Me botou um avental e eu saí servindo. Que isso? Tá vendo? Fui fazer. Caraca. Então, o último restaurante que eu passei, que eu achei aquele dia assim, não tem ninguém. Vai ser um dia off. Aí eu disse, vamos lá nessa churrascaria espanhola. Gigante. Aí eu liguei pro
pro restaurante, o gerente atendeu, eu não sabia nem que era o gerente, falei, eu vou chegar aí a Antuérpia às 8h30 da noite, vocês têm lugar? Porque estava lotado. Ele disse, só são 2, eu coloco você no bar e depois se a gente conseguir um lugar, eu te boto lá. Tá bom, chegamos, por sorte o cara estava na porta do restaurante, gigante o restaurante. Aí ele disse assim, vou levar vocês pro bar. Eu disse, não, mas antes, deixa eu te perguntar, eu tenho esse challenge, e eu queria saber se eu posso fazer sua cozinha. Cara, ele pegou na minha mão, tá? E eu saía toda vestida, com a blusa da Barbecue Queen, o chapéu do Barbecue Queen, onde eu ia com o meu negócio, né? E aí ele pegou na minha mão, abriu a porta daquela cozinha gigante, quando eu olhei assim, desse tamanho aí. Disse aqui, várias churrasqueiras. Fique à vontade. Caraca. A pitmaster era uma portuguesa. E aí a gente, fez a festa dentro da cozinha. Gente, mas eu bebi, mas comi, que saí de lá que eu não sabia nem quem eu era. Caraca, eu acho que eu vou meter uma dessas aí. É um challenge. Tem um challenge aí. Eu preciso provar os teus drinks pra você. E aí no dia... Mas eu pagava minhas contas. No dia 24 de janeiro, eu completei 365 dias fazendo barbecue todos os dias. Eu cozinhei camelo, crocodilo. Caraca. Eu cozinhei... coelho, o que você possa imaginar. E fiz comidas de vários locais do mundo também. Caraca! E continuo barbecue. Então, o meu challenge agora é... Você consegue perder peso comendo barbecue todos os dias? Então, até agosto, eu vou ter que perder alguma coisa. Porque eu continuo comendo barbecue todos os dias. Esse é meu novo challenge. Caraca, mano. Que Você isso? do barbecue australiano? Cebola e... Cebola, pimentão. Não, cebola e linguiça. Berinjela. Não, olha, depende da churrasqueira onde foi, né? Que eu já vi uma churrasqueira com pão de cachorro, né? Caraca. Então, assim, na época que... Agora, outra novidade, talvez você não saiba. Uma das primeiras picanhas vendidas no Coles de Claremont... Você pegou? Não. Foi ensinada o butcher a cortar... Nós ensinamos o butcher a cortar. Então o negócio é mais profício do que eu tava imaginando. Pô. Porque, olha aqui, você tá vendo esse dedo? Cortou fora. Quando a gente comprava a picanha, era aquela rampa inteira, né? Eu tava grávida, e aí eu fui tirar, a faca tava tão amolada que passou assim, abriu o meu dedo no meio. Caraca. Aí, na época, não. Mas o marido falou assim, tá bom, eu vou lá no butcher, vamos ensinar pra ele a cortar. Então, o que o butcher fazia? Ele cortava, toda quinta-feira a gente ia buscar. Aí as pessoas começaram, tem picanha, a gente pode pedir. Aí a gente deu o telefone do cara. Aí um dia ele chegou assim, olha, não vou mais vender, porque as pessoas encomendam e não vêm buscar. E é um corte que ninguém compra. Aí ele só fazia pra gente. Mas aí foi passando e hoje tá no jeito que tá, né? Nossa, popularizando os caras italianos lá que são cheios de negócio com carne, um negócio aqui, um corte desse. O legal é colocar molho, né? Também. Tem isso também, né? Porra, os caras esses dias falaram, fizemos um churrasquinho lá pra receber o amigo que veio lá da Itália. Eu falei, o que vocês fizeram? Fizemos uma picanha. Eu falei, caraca, olha isso, cara. Eu faço parte do grupo de churrascos em Perth Club Barbecue. E aí um dia alguém colocou assim, eu fiz que eles querem o brisket, né? Que é o granito, que é o peito, que é uma carne mais barata do mundo, virou agora uma fantasia. Então coloca açúcar, coloca para brain, e eu fico olhando, meu Deus do céu, eu faço sem nada, e o negócio balança. Que história é essa? E aí a mulher colocou lá, comprou uma picanha, grass-fed, que ela assou assim, que ela assou assado, e depois ela embrulhou. Não, aí eu perguntei para ela, você embrulhou a picanha depois que você fez? Ficou descansando por 25 minutos. Eu disse, o quê? Eu disse, como brasileiro eu não consigo entender uma picanha saindo do fogo e ter que descansar. Que isso? A galera inventa moda com as coisas, né, cara? Aí ela disse, o que você comeu picanha fria? Ainda mais o wagyu, que é gorda. Né? Aí ela disse, não, depois eu dei uma esquentada. Logo pra quem ela vai falar, pô? Então tem horas que eu fico calada, porque se eu falar eu vou ser muito ignorante. Isso aí. Inclusive amanhã, se você estiver de boa, amanhã. Olha, se você chegar lá em casa todos os dias tem churrasco. Caraca. Todos os dias. Aí, Gabrielino, churrasquinho. O Gabrielino, de vez em quando ele vê lá no restaurante uma sirloinzinha com uma herbs butter on top. Aí ele olha assim, ele olha pra mim. Ele olha pra mim e faz assim, ó. Aí eu olho pra ele e falo, hoje tu quer uma carninha? Aí ele faz assim, não, tô de dieta. Aí ele volta pra lá com o cara. Gabrielino, quantos quilos perdeu, Gabrielino? Quantos quilos? É tão bom. Faltou 5.
4 ou 5? Tu tá passando fome? Se você, se você quiser, bota aí um antes e depois pra galera já ver a... Não, botou. cancela, foi cancelado. De maneira alguma. A gente vê a evolução, pô. Ficando bom, hein? Tá ficando É bom. isso mesmo. Eu Come acho churrasco todo dia que você emagrece. Aí, ó. Eu acho que daqui a um tempinho já dá pra lançar o antes e o mais pra frente ainda, o depois. Yeah. Vamos ver. Mas a história do barbecue é essa, principalmente para mostrar para as pessoas que você precisa achar solução para os seus problemas. Boa. Show. Caraca, porra. Mais uma vez, né? Saímos daqui Uma maneira bastante Deliciosa. de provar um ponto, né? Ela é bem esperta, cara. Vou sofrer por aqui. Caraca, mano. Comeu um bagulho? Como Gabriel, você não vai falar nada hoje, não? Cadê a perguntinha bacana pra gente Hoje tem que ter uma perguntinha bacana aqui. Vai Fica ficar devendo bem hoje? Carreira aí, ó. Você que fez lá, tava no Project Management lá, agora você meio que encaminhou aí pro lado do IT. E aí? Tá tranquilão? Tá tranquilão, tá satisfeito? Ele tá desenvolvendo a carreira, é por isso. Ele tá desenvolvendo, Tá, entendeu? Futuramente ele vai vir com várias perguntas capciosas aqui. Boa, Valeu, Gabriel. Esquecemos não, né? Tá faltando perguntar da sua vida pessoal, né? Como é que é? Você falou pra gente que é workaholic pra caramba e tal, mas e no tempo livre aí? Quando você não quer trabalhar? E quando não tá fazendo churrasco? Quando não tá fazendo churrasco, o que você faz aí? O que a Austrália te fornece aí pra você se divertir e tal? A Austrália me fornece a praia linda pra eu caminhar. Adora, né? Praia. Adoro a praia praticamente quase todos os dias, mesmo no inverno. E uma das coisas que eu gosto muito na Austrália é o silêncio. Então, acordar de manhã cedo, ir pro quintal e ficar ouvindo nada. Passarinhos. Acorda antes dos passarinhos, baby. Não, eu ouvi os passarinhos, eu gosto muito das cores que a Austrália proporciona. Né? Então, assim, a workaholic pra mim eu gosto de trabalhar, gosto. Você não vai me ver dizer, não quero trabalhar, eu trabalho. Mas eu gosto também de descansar. E uma coisa que eu aprendi nos últimos 4 anos foi assistir televisão, porque eu não assistia de tão workaholic que eu era. Então, hoje eu tenho tempo para assistir televisão. E eu sou muito picky quando eu pego também programas para assistir. Gosto muito de música e de ler. Boa. E a sensação de paz aqui que às vezes você tem na Austrália, nos parques, né? Que tem vários parques. Isso aí eu acho que eu preciso de alguma ajudinha, porque pra mim o silêncio é ensurdecedor. Eu preciso de barulho. Te dá uns cachorrinhos. Eu tenho umas cachorrinhas maravilhosas lá em casa que a gente foi pra praia, brinca. Isso é outra coisa que me dá muita paz também, ter os cachorros por perto. Boa. Show. E inclusive que nem um professor meu falava, professor de matemática, ele falava: eu quero ouvir o silêncio. É show, que isso, valeu, episódio 75 aí, muito obrigado, Serma. E, no finalzinho a gente sempre deixa, não? Exatamente. Aquele espaço pro convidado falar sobre o Brisas, falar sobre o seu trabalho, deixar a sua mensagem final. Então, aquela câmera ali é sua, se quiser deixar um recado pra galera, a hora é agora! Para você que está querendo reconectar, que está querendo transitar ou descobrir uma nova carreira, eu estou aqui para segurar sua mão enquanto você acha o seu prumo e realizar os seus sonhos com um mapa para a sua vida. Então, agora em março eu vou estar lançando o Life Career Roadmap, que é um programa que dura 1 ano, em que eu vou trabalhar pelos primeiros 4 meses a vida e a carreira na Austrália e os outros 6 meses a implementação das ferramentas para o sucesso. Então, se você quiser, é online, ao vivo, e pode ser para em qualquer lugar do mundo. Para participar, a única coisa que tem que ter em inglês, porque esse é especificamente para todo mundo que está no mundo. E onde é que acha aí? Como é que o pessoal entra em contato com você? Entra em contato comigo, eu tenho na minha página do Instagram, tem um lugarzinho lá, que eu acredito que você pode se inscrever para isso. Qual é o Instagram pra galera aí? O Instagram é Sema Santos, Career and Culture, ou Carreira e Cultura, mas é em inglês Career and Culture. E ou me manda uma mensagem, ou eu tenho um WhatsApp também para isso, que as pessoas podem entrar, é só pedir, que aí eu mando o link, e aí esse WhatsApp, assim, ó, é para exatamente dizer, vai abrir assim, e é isso, eu não fico mandando mensagem. Entendi. Para mim é só para pessoas saber que vai abrir, e é isso. Então, é para qualquer pessoa no mundo que tem uma carreira, ou está procurando uma carreira, ou que ainda não se encontrou na vida dela. Porque as pessoas não se, digamos, não cai a ficha de que
a sua carreira depende do lifestyle que você quer ter na sua vida. Então, tem que estar conectado. E você tem um podcast, alguma coisa assim também? Que você, O podcast programa? está no forno, que chama My Career, My Business. E até um amigo inglês falou assim, mas você é muito metida, você fala My Career, My Business. Se eu for falar da sua carreira, você vai falar o que pra mim? My Business. Então, pronto. Boa, maneira. Então, é My Career, My Business. Você sabe o que você quer, não precisa ninguém ficar dizendo pra você mostrar alguma coisa que você não quer ser. Você vai ser o que você quer ser através da sua carreira. E a carreira é para você mostrar, para você retribuir, que é uma coisa que as pessoas não pensam. Quando você escolhe sua carreira, não é porque você gosta dela somente. É porque através dela você pode ajudar outras pessoas. E você vai contribuir para um mundo melhor através dos seus skills. Boa. Você vê com chave de ouro, hein? Você vê nesse cenário maior, né? Você dá sentido à sua carreira, né? Isso mesmo. Não é só ganhar dinheiro e ir pra casa, né? Você olhar na big picture, né? Big picture. Porque quando você estiver lá para dar tchauzinho para a terrinha, o que você vai lembrar? Puta, eu não fiz o que eu queria fazer. Eu não ajudei quem eu queria ajudar. Eu não estava com quem eu queria estar. Tá vendo só? Caraca. Boa, profundo. Boa, então é isso. Valeu, meu querido. Valeu, Sema. Valeu, Carlos Valeu vocês, 75. meninos. Dá um Tão high five aí. bonitinhos. Valeu. Valeu, Gabrielino. Gabrielino. Esse Gabrielito vai comigo. Vai comer um churrasquito. Gabriel tá cheio de Agora ele vai mesmo. Não, nós vamos ter que fazer um barbecue, um podcast around the barbecue. Que eu tenho Caraca. Eu vi no outro dia um desses aí. Tem um cara que tem um podcast desse tá no Brasil. Chama Um Assado para... Aí o convidado dele, a pessoa, né? Boa. É da hora pra Várias ideias bacanas, né? Show de Galera, bola. muito obrigado novamente pela sua audiência. A gente se vê semana que vem. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve e vai lá no Instagram. Vem com a gente no tchau! Tchau!